Muito boa tarde, amigos. Sejam muito bem-vindos. Chegando para você o balanço da semana aqui no Com Leste Notícias. Mais uma vez aqui nessa sexta-feira, hoje 19 de julho de 2019. E eu estou aqui com o meu amigo Pedro Aguiar para conversarmos aí sobre os assuntos de interesse aí da nossa região. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde, Flávio. Alguns assuntos importantes aí, mudanças importantes, né? Principalmente na área ambiental, né? Temos também a novidade de Itaboraí, lá naquele workshop lá do Gás e Óleo, cara, importantíssimo para saber como é que está essa novela aí do antigo Comper, que eu insisto em falar que acabou, que agora é o PGN, vamos falar sobre isso aí também. Vamos falar de Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito e o que vier aí. Beleza, minha gente. De Rio Bonito nós vamos falar sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, o IPREVID, a galera lá com dificuldade para pagar as contas e quase indo para a rua pedir donativos, né, para poder comprar remédio. Então, uma situação complicada lá. Eu havia cantado essa pedra de que o prefeito queria só estender o seu limite de alcance, porque em alguns setores, como Instituto de Previdência, Hospital das Vargas, né, eram diretorias que não eram alinhadas a ele. Cantei essa pedra lá atrás, disseram que eu era contra, que eu não gostava do prefeito, não sei o quê. Bom, parece que, infelizmente, eu tinha razão. São os tentáculos do governo, é o governo povo, né? Cheio de tentáculos. Pois é. Então é isso, minha gente. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade aqui de público para pedir desculpa aos amigos que nós prometemos que íamos estar aqui na última sexta-feira, do nosso balanço da semana, mas compromissos aqui dentro do próprio Com Leste, acabou que eu não consegui tempo hábil. O Pedro também tinha um compromisso, me desculpa ao Pedro também que ficou me esperando, e vocês que ficaram de repente esperando a gente aí na última semana, e acabou que por minha culpa a gente não fez o balanço da semana. Mas hoje estamos aqui e vamos começar falando de Tanguá. Dois assuntos importantes sobre Tanguá. A entrevista hoje que me concedeu pela manhã o secretário de Obras e Cultura e Turismo de Tanguá, o nosso amigo Felipe Monteiro, veio aqui durante 1h30, conversou bastante conosco aqui, trouxe assuntos muito interessantes, respondeu, tirou muitas dúvidas, trouxe muitas respostas, esclarecimentos. E a história principal dessa semana aqui em Tanguá também, que assustou muita gente, foi a tentativa de rapto de uma criança. Vamos abordar esse assunto aqui, até a título de orientação aí para as famílias, para os pais que acham que aqui nunca vai acontecer. E vamos começar falando de Tanguá, porque Pedro sempre pede para a gente começar falando de Tanguá. Vai lá, Pedro, você escolhe o assunto. Não, primeiro vamos falar dessa tentativa de rapto, né? Sabendo que não foi bem uma tentativa de rapto, né? Uma pessoa com transtorno, né? Com problema. Mas serve de alerta, né? Você está na rua com seu filho. Na semana que uma biruta empurrou o padre Marcelo também. Não, é uma coisa que assim, graças a Deus não chegou às vezes de fato, não teve nada mais grave, mas serve de alerta, serve de empurrão aí para os pais, né? Ficarem atentos com seus filhos. Porque a gente vê muito na internet, é muito comum nos países asiáticos, o rapto imediato, você vê aquela tentativa de roubar uma criança, jogar dentro de um carro. Isso não é uma história nova, isso é antigo. Eu lembro também do caso, quando eu era garoto, tinha um caso do rapaz chamado Carlinhos, nunca mais encontrou o Carlinhos, sumiu, desapareceu, foi abduzido. Papai sempre falava desse Carlinhos. O Carlinhos desapareceu, a gente nunca mais soube dele. Então, isso acontece, tá? Não acontece toda hora, o mundo é muito grande, essas coisas acontecem, gente. E achar que não vai acontecer contigo, então olha, está com a sua criança, principalmente criança pequena, de colo, sempre a mãozinha dada ali, sempre no colo, muita atenção. Eu tenho muito medo do supermercado. O mercado é um lugar, em primeiro lugar, eu faço um apelo aos pais, o supermercado não é para levar a criança. Né? Criança não se sente bem no supermercado, criança ela fica incomodada ali, você precisa... Atrapalha a compra, porque às vezes ela quer comprar tudo, enche um carrinho de coisa que não precisa. Exatamente, então não é um lugar agradável, é um lugar de risco. O supermercado ele traz esse risco. Você dá uma distraída ali, vai pegar um tomate ali, quando você vê, cadê seu filho? Sumiu. E olha, gente, é muito complicado depois, né? É difícil de entender, difícil de assimilar, a pessoa ficar nervosa, é uma coisa difícil de resolver, difícil até de falar. Então fica o apelo aí, fica aí a lição, né, de tomar o cuidado necessário com seu filho, abraça ele ali, tenha cuidado na rua ali, muita atenção, isso é muito grave. Aqueles pais, né, aquelas famílias mais tradicionais,
que levam a criança na escola, né, que acompanha até as atividades que a criança desenvolve, vai na casa de um coleguinha, o pai faz questão de levar. Sempre tem aquela vizinha chata do lado que fala assim, mas você leva seu filho, vai ser marica quando crescer. É que não sei lá, a criança tem que ser muito independente. preocupante, Tem né? que ser independente. Olha, pessoal, não é uma superproteção, é necessário ter um olho vivo. Por acaso, essa semana eu vi alguns relatos, alguns casos, algumas reportagens de adolescentes que desapareceram, principalmente meninas, né? Se não me engano, tem um caso em Búzios, né? Tem um em Araruama, um em Búzios, em Niterói teve 2 ou 3 de adolescentes, principalmente meninas, que desapareceram, gente. Isso é muito grave e já são pessoas que respondem até, né, por si, né? Tem certo entendimento das coisas, vão sozinhos para a escola, voltam, pegam o ônibus. Se isso já acontece com um adolescente, que dirá com criança? Dá um mole com criança que não sabe responder, não sabe o que está acontecendo. Verdade. Então, atenção nunca é demais, principalmente com criança. Sobre a questão do desaparecimento de adolescentes, eu quero até destacar aqui para os amigos que acham que só tem isso na televisão e na novela, mas o tráfico de pessoas existe, né? E aí lá levam as meninas, sobretudo, aí para o leste europeu, para países aí da Ásia, né? Para a questão de prostituição mesmo. Isso não é mentira não, gente. Não, é prostituição, é tráfico de órgãos. Exatamente. E a escravidão, e vários outros itens aí, não é só isso não. A coisa é séria, a coisa é muito grave. Então é bom ficar de olho, ficar atento, né? Observem seus filhos, observem as crianças, orientem, né? Você sabe uma estatística ruim de você falar, que eu não gosto de falar não, porque eu não sei se isso é muito preciso. Mas eu estava lendo, se não me engano, no G1, que de cada 10 casos, só 2 são encontrados. Isso é muito sério, gente. Cada 10 pessoas desaparecidas, só 2 são encontrados? 20%? Isso é muito sério. Imagina. Como é que vai fazer? E tipo assim, é complicado você encontrar, porque, por exemplo, se nós estamos falando aqui de tráfico internacional de pessoas, né, ou de órgãos... Então, tem todo um aparato. Existe todo um aparato. Por exemplo, você imagina uma família pobre de Itanguá, que tem uma criança raptada. Aí essa criança é levada para o Japão, para Hong Kong. O recurso para buscar. Como é que você vai... Não tem como. Não tem, cara. Perdeu. É difícil, é complicado. É uma situação assim constrangedora e é bom ter atenção. E pior, e se for tráfico de órgãos, mata aquela criança, retira os órgãos e vai achar onde? Nunca mais. Porque... Nós tivemos um caso desse em São Paulo, não foi? Um garoto raptado, um garoto de 6 anos, 7 anos, foi raptado e foi encontrado sem os órgãos. Isso aqui é triste de se ouvir, né? Encontrar o corpo sem rim, sem baço, sem... E antes da gente mudar de assunto aqui, eu só quero dizer que a gente não está aqui com o intuito de alarmar ninguém aqui é apocalíptico, não é isso. É simplesmente destacando que é preciso ter cuidado e não dá para levar essas histórias assim na flauta, como muita gente acha que deve ser, né? Não vamos falar só do rapto também. Criança requer um cuidado especial mesmo. Mãe e pai tem que ter cuidado. Tem a questão do atropelamento, tem a questão do tombo, tem a questão de pegar uma coisa que de repente não poderia ter pego. É um cachorro na rua, muitos animais soltos em Itanguá, em Rio Bonito, então você vê na rua constantemente. A criança está ali solta, o cachorro morde, alguma coisa. Quer dizer, tem uma infinidade de coisas. O apelo não é alarmista, mas é para que os pais tomem cuidado com seus filhos. É o farol amarelo, né? É o farol amarelo. É uma atenção. Aquela atenção que a coisa, isso bateu bem na hora para a gente poder acender essa luzinha aí. Verdade. Minha gente, vamos tratar aqui de um outro assunto também. O Conleste Notícias recebeu na manhã de hoje, no nosso programa Entrevista. Aliás, deixa eu lembrar aqui para você que as nossas conversas aqui tem aí a parceria da Connect Internet, da CDL de Itanguá, da Chapela Modas. Deixa eu destacar aqui também para você o Estúdio Imagem e Ação, lá do nosso amigo Rogério, grande camarada, a Pestana Info, são parceiros nossos. Se você que quiser ser nosso patrocinador, nosso parceiro aqui também, fique muito à vontade de ingressar nesse grupo de colaboradores nossos, né? E recebemos aqui no programa Entrevista, que eu toco toda sexta-feira pela manhã, aqui no nosso canal Conleste Notícias, a entrevista do Felipe Matos Monteiro, secretário de Obras, Cultura e Turismo de Itanguá. Na condição de entrevistador, eu prefiro perguntar, Pedro, a você, o que você achou da entrevista, que balanço que você faz das respostas, das informações que trouxe o Felipe Matos Monteiro. Eu gostei da entrevista, né? Foi a melhor entrevista que nós fizemos até hoje, principalmente na audiência, uma audiência ao vivo muito boa.
Também as visualizações até agora também muito boas, o povo de Tanguá ficou interessado. Muitas pessoas participaram ao vivo, fizeram perguntas. Já tem gente na rua falando com você? Gente na rua, me cercaram na rua algumas pessoas perguntando como é que foi aquilo lá e indagando outras coisas. Claro que tem as como críticas. É que faz para acessar, né? Coisa toda. Não, mas as pessoas assistiram, isso que é legal, as pessoas estão vendo, estão interessadas. Mas o melhor de tudo nisso daí... Permita só te interromper rapidamente para dizer para os amigos que aqueles que não têm Facebook, né? Porque tem uma galera que não tem Facebook, a fanpage do Conleste Notícias é no Facebook. A entrevista do Felipe já está disponível no meu canal no YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito. Vai no Google, escreve lá, o Tempo Jornal Rio Bonito, ou vai no Google, no YouTube mesmo, no site do YouTube, escreve lá no navegador, o Tempo Jornal Rio Bonito, as entrevistas, esse programa aqui estará também, daqui a pouco mais, lá no meu canal também no YouTube, e a entrevista do Felipe, ela já está lá também disponível, para a rapaziada que quiser acompanhar, compartilhar, fica essa dica aqui para você. Vai lá, dá o like, se inscreve, que é legal, você recebe a notificação depois, toca o sininho lá. Se é bom para o Flávio, é bom para a região, é bom para a gente, é bom para você que fica sabendo das notícias quentinhas, do que está acontecendo, é bom para todo mundo. Verdade. E voltando aqui ao Felipe, o que eu gostei é que foi uma entrevista diferenciada, porque você pegou uma pessoa que tem conhecimento profundo dos problemas de Tanguá. Então toda a pergunta que foi feita foi respondida. E ele é secretário de um órgão, né, muito pesado, que é a Secretaria de Obras, né, que mexe com tudo. É uma das maiores fontes de reclamações, de exigências, né? Que tem um orçamento muito pesado, né? Eu acho que obras só fica atrás de educação e saúde, né, e o orçamento, mais em importância, porque é a Secretaria de Obras que mexe no nosso dia a dia. Ela que troca a luz, ela que tapa o buraco, ela que reforma, né, um meio-fio, ela que fala das calçadas, enfim. A Secretaria de Obras mexe no nosso cotidiano. A qualidade de vida das pessoas, dos municípios, está muito diretamente ligada às realizações da Secretaria de Obras. Exatamente. E uma coisa bacana nisso aí, além da profundidade que ele tem, do conhecimento, eu achei muito legal que ele não se omitiu em nada. Ele foi muito humilde e muito capaz de responder até as perguntas mais difíceis, aquela que ele se tocou no assunto que nós não tínhamos falado. Você introduziu a respeito do asfalto, mas ele falou, nós estamos com um problema muito sério, por conta própria, de buracos. Eu não estou satisfeito, eu tenho que resolver o problema do buraco da cidade. Quer dizer, é um cara consciente, sabe o que precisa ser feito, né? É um grande profissional, uma grande aquisição. No início, eu até conversei com ele várias vezes, lá no início dos mandatos lá, eu sempre fui muito cético, muito crítico em relação a ele, né? Porque, na verdade, acontece um fenômeno em Tanguá que é muita falácia, muita gente criticando, sem conhecimento de causa. Eu tenho um problema muito grave com isso, porque se falar uma coisa para mim, se o Flávio falar uma coisa aqui, eu tenho certa confiança no Flávio, eu vou adotar como verdade. Mas eu não perco o hábito de verificar. Eu não perco o hábito de ir lá e de ler, como isso é interessante, e eu gosto de pegar outras opiniões. Então, com o passar do tempo, com o trabalho contínuo ali, e você vendo o trabalho andar, eu aprendi a respeitar, né, o trabalho do camarada, o trabalho do Felipe, que ele realmente mostrou que era capaz. E na Secretaria de Governo, quando ele era secretário de Governo, né, nós tivemos outras situações complicadíssimas. E ele sempre teve aquela situação de conseguir desenrolar, de desfazer, desatar aquele nó que estava dando ali. E isso é surpreendente. Uma coisa, Flávio, que eu sempre falo com as pessoas, a gente tem grande dificuldade hoje, não só de Tanguá, mas todos os municípios, né, que eu tenho conhecimento, nós temos grande dificuldade de ligar a peça pública à peça privada. É difícil você ter uma pessoa que tenha conhecimento dos dois lados, que sabe ligar. E aí vem muitas críticas, porque a maioria dos processos que acontecem dentro da prefeitura, principalmente na contratação, que vem acontecendo, nós tivemos um caso semana passada, coisa e tal, sobrecai sobre o cara, sobre aquele que tem conhecimento, aquele que montou, aquele que foi, né? Mas vamos entender o seguinte, se não for dessa forma, como seria? E são perguntas que as pessoas não se fazem, porque a crítica pela crítica, ela é vazia. A crítica ela tem que ser fundamentada em alguma coisa. Se você critica o cara porque você não gosta, é um direito que você tem. Mas olha, o fato de você não gostar não retrata a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Eu já falei isso com o Felipe, eu confessei já até algumas pessoas, eu no início também, por tanto que as pessoas reclamavam, por ele não ser de Tanguá e coisa e tal, que hoje agora é mais de Tanguá do que muitas pessoas que estão aqui desde a adolescência, né? Ele é muito mais dois cidadão de Tanguá que muita gente por aí. Mas a competência... Já é de Tanguá, eu participei de uma sessão solene da Câmara alguns anos atrás. Que ele ganhou cidadania. Ele ganhou o título de cidadão. Então isso aí é uma coisa vencida, é uma coisa passada.
Voltando ao escopo da entrevista, achei muito bacana ele tocar, ele mesmo buscar os assuntos polêmicos para esclarecer. Nós tivemos participações importantes, de amigos que mandaram perguntas importantes, e ele não se frustrou, não tentou correr da pergunta. Isso é muito legal. E destacar aqui para os amigos que não combinamos nada, né? Não, sem ensaio. Deixar aqui para os amigos, não combinamos nada, não tratamos de pauta, não. Ah, Flávio, faz essa pergunta, não faz aquela, isso aqui eu gostaria de responder, isso aqui eu vou ficar pouco à vontade, não fala nada não. Não teve isso. Não, ele até tentou lá no e-mail, ele tentou, vamos falar disso não, Fábio, não tem essa não. Ele corrida e acabou respondendo. Eu acho que ele está no papel dele de querer fugir de determinadas questões, logicamente. E eu estou no meu papel de jornalista de fazer a pergunta. Ele entendeu e saiu na boa. Agora tem uma coisa, um pedacinho que me chamou a atenção, foi quando ele falou de um projeto que ele tinha resolvido determinada coisa e ele fez menção ao vereador Luciano Lúcio. E ele falou assim, não, esse projeto nem a ver, foi do Luciano Lúcio, nós fizemos junto ali. Quer dizer, eu achei bacana. Ele está tão à vontade que ele teve a humildade de citar o autor, ele poderia ficar calado, não ter falado nada, mas isso é legal, isso é uma coisa diferente. Entendeu? Eu acho assim, muita crítica, a crítica é importante, mas olha, conheça a primeira pessoa, conheça primeiro o trabalho da pessoa, como é desenvolvida a situação, para depois você fazer uma crítica. Eu vou confessar uma coisa aqui. Se eu fosse prefeito, eu ia querer um cara igual o Felipe do meu lado, sem dúvida nenhuma. Não ia me frustrar, não tem vergonha de falar. Falo mesmo. E outra coisa assim que, aí, da minha parte, um balanço que eu faço também da entrevista, e aí muito dentro da área do comportamento, ficou muito nítido que, além das pessoas precisarem conhecer um pouco mais do funcionamento da máquina pública em Tanguá, fiquei com a impressão também, Pedro, sinceramente, de que a galera precisa ser um pouco mais cidadã, no que tange, como diz o presidente Bolsonaro, no tocante. No tocante. Esse está na mão. No tocante aos bens públicos, principalmente. Foi bem enfático nisso aí. Felipe foi bem claro aqui de recursos que são destinados à recuperação de espaços públicos, como praças, calçadas, que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para outros setores, para outros tipos de investimento, caso a população de Tanguá não depredasse, não quebrasse, não, às vezes até roubar um ou outro equipamento que está ali, um brinquedo, alguma coisa assim. Então, a leitura que eu fiz da entrevista do Felipe é que nós precisamos ter um pouco mais de consciência, gente, nessa questão de conservar os equipamentos que são nossos, porque o dinheiro que se compra um brinquedo, que se repõe um equipamento quebrado, danificado, furtado, essa grana é sua, é nossa, é dos impostos que poderiam estar sendo direcionados àquela rua que não está asfaltada, àquela outra praça que ainda não foi concluída, aquela obra que às vezes a pessoa está reclamando e pedindo há tanto tempo e não tem grana para fazer, mas aí o dinheirinho que está juntando ali para fazer alguma coisa tem que recuperar ali uma praça, um determinado ambiente coletivo. Isso que você está falando, o que está na rua e o que não está na rua. Por exemplo, a pessoa vai dentro de um posto de saúde e danifica um material, estraga uma cadeira, rabisca uma parede. Esse conserto aí é menos um remédio, é menos um frasco de injeção, sei lá de quê, entendeu? É menos um profissional. Até porque a grana que vai pintar o posto de saúde porque alguém rabiscou ou pichou, sei lá o que a grana sai do orçamento da saúde, que pagaria o médico da clínica, que pagaria de repente um exame. Mas eu vou te falar uma coisa, foi bom você tocar nesse assunto, assim, eu não tinha nem pensado nessa esfera não. Mas havia uma reportagem que não tem nada a ver com uma situação da Venezuela, e me chamou a atenção, eles estavam reclamando a falta de médicos e de remédio no hospital da Venezuela, mas repare na reportagem a qualidade do hospital e como ele está. Num país que está dizendo que está degradado, coisa e tal, é um hospital que parece o hospital dos Estados Unidos. Por quê? Talvez, não estou desafirmando isso com certeza, porque eu não verifiquei, mas talvez seja porque a pessoa ela tenha consciência que aquele material ali é para o bem dela. Legal, por exemplo, você chega no posto de saúde ali na policlínica, por exemplo. Você chega lá, a coisa mais comum é você ver a parede riscada, escrito palavrões, com desenhos absurdos, entendeu? Quer dizer, esse tipo de comportamento nós temos que coibir. Quando você que não faz e não gosta que faça, se vê fazendo, tem que falar. Outra coisa que tem no Brasil, criada na década de 70, é que você não pode falar porque você é dedo duro. A gente tem que acabar com isso, gente. Olha, pior do que você não falar é ser conivente. Conivência é crime.
Você não pode ser conivente com o cara. Você vê uma pessoa matar, eu vou ficar calado que isso é problema meu. Pô, você vê o cara arrancando, rasgando um banco lá no posto de saúde, lá no Pinhão. A gente tem que chamar a atenção do cara. Não pode fazer isso. Nós tivemos até uma polêmica, acho que 2 anos atrás, de uma pessoa que arrancou as árvores que foram plantadas ali Eu lembro, ali em frente à Secretaria de Cultura. Dali para frente, foi arrancando, um conjunto de árvores. Uma coisa de animal. Depois as pessoas ficaram surpresas, inclusive, quando descobriram quem tinha sido. Pois coisa de animal, coisa feia, coisa sem propósito. Outro dia eu fiquei sabendo, pularam dentro do posto do Pinhão e roubaram algumas coisas que tinha lá um material que era para exercitar, né, tipo uma academia, mas arrebentaram o trem todo. Levaram ferro, levaram barra de ferro. Outro dia eu vi um cara arrancando, eu passei de madrugada, eu vi um cara arrancando a barra do portão. Né? Como já vi gente roubar placa na estrada, eu vi o cara tirando a placa, aquelas placas grandes de sinalização, aquelas verdes, dizendo qual a cidade, coisa e tal. Eu vi um cara arrancando aquilo, gente, lá no Alcântara. O cara arrancou fora. Levou para casa para fazer de tábua de passar roupa? Eu não sei, para fazer cerca, para fazer um portão, sei lá. Não. Gente, isso é um absurdo. Ou seja, ele está se beneficiando por uma coisa que é pública e prejudicando os demais. Quantos milhares de pessoas ficaram prejudicadas para o benefício de um? Aliás, diga-se de passagem, em São Gonçalo eu já passei por lá em várias localidades e bairros. Não estou falando de favela, nem de comunidades assim mais humildes, mais miseráveis. Eu estou falando de bairros bacanas e o portão do cara é uma placa da BR-101. Aí. Eu fiquei assim. Eu já vi esse caso aí, eu já vi esse caso Eu também. fiquei impressionado, e não é uma casa só não. Ali, bairros ali, até com um certo, né, limpinho, com pessoas de um poder aquisitivo legal e há determinadas casas até de alvenaria, bem feita, bonita, com piscina no interior do quintal. Tudo isso eu fiz questão de olhar para ver quem era aquela pessoa. E o portão da garagem do cara é uma placa da BR-101 ali, Niterói, Campos, tantos quilômetros. Eu lembro que há muito tempo atrás, não vi depois mais isso, tinha um senhor de Manilha que ele arrancava as placas, essas placas de siga, palha, essas coisas, só por causa da madeira. Né? Ele pegava, chegava no quintal dele, que um monte de madeira, e depois ele fez uma cerca para ele. Eu lembro, eu era garoto nessa época, ele roubava essas placas todas, usava essas madeiras para fazer cerca e coisa e tal. Isso aí, gente, são coisas que nós temos que coibir, nós não podemos ficar calados. Se você vê, você tem que falar. É igual o animal solto na rua, você vê um cavalo num lugar onde tem asfalto, você tem que falar, a gente não pode ficar calado. Hoje nós temos uma ferramenta que é importantíssima, que funciona bem, que são as redes sociais. Bota no Face, passa no Zap, vai para o grupo, denuncia, fala, tem que falar, gente. Se você vê um funcionário tratando mal uma pessoa, um funcionário público que seja, você tem que falar. Você não pode deixar, da mesma forma que o povo chega ali e alguns vão lá depredar, né? Depredar o local ali, você tem que denunciar também aquele funcionário público que foi mal educado, aquele que está fora do horário, aquele que não está lá, que deveria estar e não está. O posto de saúde que fechou meia hora mais cedo. O médico não tratou bem, o médico não estava lá, o remédio que faltou. Nós temos que reclamar de tudo, mas também temos que nos policiar. Nós precisamos conservar aquilo que nós temos. Eu costumo dizer, Pedro, que reivindicar é muito difícil. A gente não aprendeu, não. Agora, reclamar a gente já sabe. Reclamação Porque reivindicar consiste em participar, agora vamos ter voltar, consciência vamos voltar para o escopo, que é a entrevista, do Felipe. Acabamos saindo para o outro lado aí e causa isso, né? Mas eu acho que valeu a pena porque ficou muito... ficou muito explícito na entrevista do Felipe esse tipo de coisa. A importância dessa consciência ser manifestada pela população de Tanguá. Ele deu até um exemplo bacana, a gente tem que repercutir isso aí mais vezes. Ele deu o exemplo do pessoal do Bandeirante 2 naquela nova quadra lá, né, que o pessoal já começou a usar e coisa e tal, e ele estava achando que o pessoal ia entrar e ia depredar, mas não. O pessoal manteve, o pessoal teve a consciência, entendeu? Ele achou isso bacana, tanto é que ele está correndo para tentar liberar o mais rápido possível. Só que ele tem uns probleminhas. Na verdade, gente, o que acontece hoje nos órgãos públicos é o seguinte, é tudo muito burocrático. Qualquer vírgulazinha fora, o documento não sai, a autorização não chega, a verba não é liberada. E ninguém sofre mais hoje isso aí do que o secretário de governo e o secretário de obras. São os dois principais, eles sofrem ali, porque tudo converge para eles. Né? Você precisa liberar aquilo ali e uma coisinha deu errado, um caminhão quebrou, o material foi colocado errado. Essas coisas travam o sistema.
E às vezes o cara está afim de fazer, tem um prazo ali e acaba atravessando. E sem falar também que tem as empresas picaretas que vêm fazer participar da licitação só para ganhar aquilo ali, recebe o primeiro, mete o pé e não faz, depois faz uma coisa mais ou menos ali. Ou então bota o preço lá embaixo na perspectiva de negociar alguma treta na frente e aumentar. Tem um aditivo, como o Odebrecht fez aí várias vezes aí. Só que isso aí só tende a prejudicar o município mais e mais. E cai na conta do governo, cai na conta do secretário de obras, cai na conta do secretário de governo, e cai na conta principalmente do prefeito. É o prefeito que não soube administrar, é o prefeito que não toma cuidado com o secretário, o prefeito que não toma cuidado com o dinheiro público, com o erário público, e às vezes a gente não sabe nem o que está dizendo. É aquilo, a pessoa começa a reclamar porque ouviu o outro reclamar, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E hoje, gente, nós tivemos uma entrevista importantíssima com o secretário de obra, esclarecendo esse tipo de coisa. Então vale a pena dar uma olhada. Inclusive citando obras importantes. Obras importantes, obras grandes. A ponte lá que está com poste no meio. Exatamente. A questão do mercado produtor. Obras que eu percebo que são muito sensíveis a quadras em escolas como Pitangas, Vila Corte, duas. Então, assim, obras que eu percebo que são muito sensíveis, que a população tem cobrado bastante. Tem cobrado. E que tem aí uma razão para estar. A população ela tem que cobrar a solução. Ela tem que cobrar a solução, tem que criticar mesmo, é o trabalho do cidadão, os vereadores têm que estar em cima certinho. Só que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer. Tem que ser coisas que sejam verdadeiras. Não adianta você chegar ali e querer pegar carona em cima de um problema para poder criar um outro problema, para poder denegrir a imagem de alguém, para poder depreciar a pessoa por uma questão política. Então isso a gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa que tem que ser falada, a justiça seja feita. O Felipe, nesse ponto, ele é muito profissional. Você nunca vai ouvir ele falar alguma coisa fora do padrão, jogando para a esfera política. Ele vai estar sempre do lado profissional. E isso é uma coisa diferente. Isso você não vê hoje. Quase todo secretário, ou todos eles praticamente, trabalham dessa forma. Trabalham com o lado político, sempre preservando o lado político. Como o Felipe ele tem muita propriedade naquilo que ele faz, ele já não se preocupa com isso. Então isso é uma coisa diferenciada. Né? É um cara novo, de passagem, um cara novo, não é um senhor que a gente esperava que fosse, é um cara novo, cheio de conhecimento, cheio de vida, cheio de vontade, e principalmente uma coisa que ele vem falando comigo corriqueiramente, cara, eu gosto de Itanguá, porque entenda bem, cara, um cara igual ele não precisava daqui não. Por que o Felipe vai ficar em Itanguá, gente? Itanguá tem o menor salário de secretário da região. Uma coisa interessante também, você está falando a questão de ser um cara jovem, né? E penso que depois aí de 8 anos de gestão do prefeito Valber, ele participando do governo, errando, acertando e tal, eu acho que ele acaba saindo, inclusive, um profissional muito mais preparado. Não, eu sempre digo... Do que ele entrou. Por mais que se ele chegou e tinha qualidade, hoje ele saca 8 anos você lidando com a máquina pública. Não, claro, é duas faculdades. São duas faculdades. É duas faculdades, 4 anos para cada uma. É verdade. Não, e tem uns detalhes assim interessantes. Toda vez que eu faço um contrato profissional, eu explico para a pessoa a seguinte coisa. Eu vou verificar o caso de sucesso e o caso de insucesso. Mas tu vai lá olhar esse sucesso para quê? Para aprender justamente aquilo que eu não devo fazer. Para você não errar. Para eu não errar, eu não posso errar, eu tenho que fazer o que é certo. Não pisar no mesmo buraco. Exato. Isso é uma coisa bacana que o Felipe tem. Né? Ele aprende com os erros. Né? E ninguém bate, fala, e ele tem uma paciência de jogo, olha que eu vou te falar, é muita besteira. Ou eu não sou secretário, né? eu tenho minha função no governo, eu não sou secretário, eu já ouço besteira, que dirá ele que tem uma função importantíssima. Então essas coisas é que são bacanas, ele tem uma paciência de Jó, principalmente com alguns vereadores que são difíceis de falar, né? Extremamente grosseiros, mal educados e sem conhecimento de causa. Mas ele tem a paciência necessária para dar instrução, para acompanhar. Inclusive ele fez elogios aqui, que os caras estão na rua, coisa e tal. Ele gosta disso, ele acompanha também. Quer dizer, é um cara que é com mais virtude do que defeito, ao contrário do que as pessoas vêm falando. Tem as polêmicas da questão desses contratos, de coisas que vão falando aí na mídia aí que a gente ouve, que é coisa de embrólios aí com A e com B. Olha, gente, se tivesse coisa muito séria, já se passaram 6 anos. Eu não vi nada até agora. Agora, eu tenho um monte de coisas concretas para falar de um monte de gente que já esteve na esfera do poder. Coisas que estão aí na mídia, aí, estão na justiça, estão você vai lá na pauta de justiça, lá já tem deliberações lá, coisas importantes que nós podemos citar aqui pelo menos mais 100. Né? E a gente não viu esse caso ainda, nem com o Felipe e nem com o prefeito Valber, diga de passagem. Que hoje em Itanguá, todo lugar que eu vou falar de alguma coisa nesse sentido aí, é sempre voltado para o Valber. Gente que nem conhece, que ouviu falar, olha, aquele prefeito lá é bom mesmo, não sei o que lá.
Gente, o pessoal fala, a cidade está abandonada. Não está abandonada. A cidade ela não está abandonada. A cidade ela é pobre. Isso é uma diferença muito grande. Né? A gente tem que entender isso. Ó, nós não temos recursos, gente. Nós não temos grandes empresas, não temos recursos. O nosso recurso aqui, eu estava comentando até contigo antes de começar, muita coisa vem de fora, é emenda parlamentar. Né? Aí você tem e acaba sendo mais complicado. Não, é burocrático. Porque quando você tem um recurso próprio, né? Aí você pega, além disso aí, você tem que contar, você ainda tem o problema dos erros de outras esferas. Nós tivemos um erro do governo federal essa semana aí que acabou prejudicando Tanguá. Tanguá deixou de receber uma verba, ali está travada, ali precisa desenvolver uma situação aí, a coisa não anda porque o governo federal errou. E o Felipe falou sobre isso aqui, ele vai atrás desse erro. Ele já tem o argumento para chegar lá, vocês erraram. Né? Agora tem que me aliviar aqui, eu estou sendo punido uma coisa que eu não fiz. Quer dizer, ele tem essa consciência, ele vai atrás, o governo vai atrás, o Valber é muito antenado com isso daí. Aliás, tem uma coisa que o Valber bate na mesa, é a questão de fazer o trabalho que tem que ser feito. Pelo menos assim, se nós estamos ali, o café com leite, o feijão com arroz, tem que sair. Não tem jeito. Perfeito. Para a gente fechar aqui o assunto Tanguá, perspectiva sua para próximo fim de semana, tem aí a Festa da Laranja. Festa da Laranja. Eu vou te falar, é uma festa que eu sempre gostei muito, né? Só que eu tinha uma frustração uma vez, que eu levei a família, cheguei lá, tinha tudo na festa, menos laranja. Não achei fruto de laranja, não achei doce de laranja, não achei nada de laranja. Isso me deixou muito incomodado, mas eu tive a outra logo em seguida, que foi a festa do Aipim, que cheguei lá também, dizem que eu cheguei tarde, mas eu cheguei lá e não achei nada de Aipim, não tinha nada, não tinha uma torta, não tinha um bolo, isso me deixa muito frustrado. Gente, se é uma festa da laranja, por favor, tem que ter um suquinho de laranja, um docinho de laranja, alguma coisa, bolo de laranja, né? Tem que ter laranja, né? Agora, se não tem laranja, chega lá, não pode comprar uma laranja, não pode ver uma laranja, que festa da laranja é essa? Isso é complicado, né? Verdade, fica a dica aí do meu amigo Pedro, com toda a razão, faz muito sentido isso que você está colocando. Bom, vai ser no fim de semana, sexta e sábado, a Festa da Laranja. Recomendo, é muito legal. Onde vai ser? Vai ser lá na Posse. Já tem a estrutura montada lá, já está tudo preparado, vai ser uma festa muito legal. Beleza. Eu estou duro, né? Mas eu vou ser mesmo. De repente a gente arruma um padrinho lá. Quem sabe a Connect Internet. Oi, Felipe! Financia aí o nosso prejuízo. Vamos fazer a cobertura, precisamos de recursos para fazer a cobertura da festa. Você vai estar lá, Pedro? Você não alguma cobertura? Não, oficialmente. Em Rio Bonito você até fez alguma coisa lá na Festa da Cidade? Na Festa da Cidade. Foi muito legal o vídeo que você fez lá. Oficialmente, até o meu acordo aqui com o Juan, assim, eu não vou oficialmente, mas tudo que a gente vê a gente publica. A gente tem muita liberdade, mesmo porque esse tipo de reportagem é uma questão que você tem que estar antenado do que está acontecendo. A verdade é essa, né? Beleza. Minha gente, e a Festa da Laranja no fim de semana, mas 2 dias antes, começando na quarta-feira e já migrando aqui para Itaboraí, nós teremos o Itaboraí Gás Oil, né? Ou Ita Gás Oil. Né? Gás e óleo. Gás e óleo, né? Gás e óleo. Gás e óleo, né, minha gente? Vamos brasileirar o negócio aqui. Gás e petróleo. Estamos aqui estamos na gestão Bolsonaro, né? Então, gás e petróleo. Vamos simplificar o palavreado. Gás e petróleo, gás e óleo, que acontece quarta e quinta-feira, então, esse evento, os 2 dias, começando 10 da manhã e se encerrando aí 16 horas, 17 horas. Acredita-se até que haverá a presença de figuras importantes, como executivos aí da empresa chinesa que não sei se já está atuando, tem interesse de atuar. Não, a Queruí está atuando. Olha, 2 empresas já estão trabalhando dentro do complexo lá, da UPGN. Do falecido Comperj. Do falecido Comperj. A Queruí Método já está funcionando e tem uma outra, se não me engano, me fugiu o nome agora. Nesse evento... As duas são chinesas? Não, a Queruí é chinesa, a outra se não me engano, é argentina, não tenho certeza também não, tem que verificar. E já está confirmada a presença do governador Wilson, ele vai estar lá na quarta-feira, e do cônsul da China, o cônsul de negócios da China, o cônsul Xu. Né? Não é Exu não, tá gente? É Xu, só é Xizu. Tá? Ele vai estar presente também, sem falar que vai ter autoridade, secretário de Estado do Estado do Rio de Janeiro, vai estar lá também o pessoal da Petrobras. Né? Se o governador vem, meu irmão, aí tem aquele pessoal que quer sempre bater um cartão para o governador saber que o cara está acompanhando. O governador exonerou agora essa semana uma figura importante do governo. Ele disse que não estava atendendo a perspectiva dele, né, e tal. Ou seja, vai ter muita gente lá para poder não acontecer
a mesma coisa. Vamos ter também representantes da Firjan, né, do Sebrae. Firjan, Sebrae. Quem tá patrocinando, segundo o que eu vi no site lá, é a Kiruí e a outra empresa que eu esqueci o nome até agora, não sei por quê. Argentina, né? Não sei se é Argentina, né? Falei de orelhada. Eles estão patrocinando, mas a organização é do próprio Conleste, né? É importante, gente, falar sobre o Conleste, né? Esse evento, ele está na esfera do Conleste. O que é o Conleste? O Conleste é o consórcio dos municípios do leste fluminense. Tá? Esse consórcio reúne 15 municípios: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Guapimirim, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiro de Macacu, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Araruama, Saquarema. Aí, Rio Bonito, 15. Então, esses municípios, eles fazem parte desse consórcio, tá? São representados pelos próprios prefeitos, né? Inclusive o presidente hoje do Conleste é o Sadinoel, que é prefeito de Itaboraí, o vice é o prefeito de Teresópolis, o Vinícius Claus, tá? Eles têm uma organização. Uma coisa que é interessante do Conleste é que eles se uniram para poder acompanhar o desenvolvimento do antigo Comperj. Nasceu em prol disso daí, certo? Era para ver toda a questão da licença ambiental, acompanhando os investimentos, para onde ir os investimentos, a cadeia produtiva e tudo aquilo que poderia ser fomentado em cima do antigo Comperj. Bom, aconteceu o que aconteceu em 2013, nós sabemos muito bem: prisões, fechamento, frustração, prejuízo, entendeu? Nenhuma cidade sentiu mais o prejuízo que a cidade de Itaboraí, né? Itaboraí foi muito prejudicado e caiu absurdamente a arrecadação de Itaboraí. Ela saiu de um orçamento X, né, que estava, se não me engano, com superávit de quase 90 milhões e no outro ano em seguida já estava devendo 80. Quer dizer, por isso, inclusive, por essa razão, inclusive, que você está contando aí dos prejuízos, que tem aí aquela conversa dos 7 bilhões e meio, né? Que a gente não acredita muito, mas eu só acredito mas assim, é por conta exatamente desses prejuízos, né? Existe uma conversa oficial, sim, e nós já apuramos isso. Inclusive, eu e o Juan estivemos no Conleste, conversamos com o diretor-geral, o doutor João Mota, conversamos com ele, né? Chegamos a ensaiar uma entrevista com ele lá, não tivemos a autorização necessária para a publicação, mas pegamos muitas informações importantes. E é bacana dizer o seguinte: o Conleste está tentando hoje dar uma resposta para a sociedade. E eles estão fazendo várias câmaras temáticas, buscando os municípios participar de várias coisas. Por exemplo, essa situação do tomate de Tanguá, né, o Conleste estava de olho lá também para ver se leva para outros municípios. Tem a questão do resíduo sólido, estão tentando se unir para resolver o problema do lixo, né, da dispensação do lixo. Enfim, eles tentam organizar e se organizar. Só que a política, elas são muito diferenciadas. Às vezes, a realidade de Itaboraí é diferente da de Rio Bonito. E às vezes você não consegue casar ali. É muito difícil politicamente casar o entendimento, né? Vou te dar um exemplo bem clássico. Seria muito melhor se eles se unissem, os 15, e fizessem a compra de remédio uma só vez pelo Conleste, uma ata de preço, e os outros, né, fizessem a adesão. Seria muito melhor, muito mais barato. Mas é extremamente complicado acertar isso entre as partes, né? Isso é um assunto que dá muita polêmica, muita discussão, leva muito tempo. Mas o importante é entender que esse consórcio existe, os prefeitos se reúnem regularmente, todo mês, né, ou a cada 2 meses. Hoje, por exemplo, teve uma reunião que começou às 10 da manhã, com a presença, não sei qual foi o quórum lá, se todos compareceram, mas teve um quórum muito bom, teve uma conversa muito boa, eles desenvolveram, atualizaram o estatuto, melhoraram a situação para que o intercâmbio aconteça. Falaram sobre esse Itagás e Óleo que vai ter dia 24 e 25, estão se preparando para isso, que o intuito desse workshop, gente, é trazer empresas, fazer com que empresas se interessem pelo projeto da UPGN, pelo projeto do gás. O que o gás pode trazer para a gente? Né? O que a cadeia produtiva do gás pode ser? Vai ser uma termoelétrica? Não vai ser uma termoelétrica? O que a gente produz através do gás natural? O que ele pode fomentar? Vamos botar gás de cozinha em todas as casas canalizadas? De Niterói a Casimiro de Abreu, de Araruama a Nova Friburgo? Vamos conseguir fazer isso? Isso é um exemplo. Isso é viável? Isso pode ser feito? Tecnicamente é bom? A gente tem grana para desenvolver isso aí? O Estado ajuda? Enfim, esse é o assunto. E tudo isso, tudo que vai sair dali, é o que vem aquela parte que mais interessa, que interessa a você. É a geração de emprego, a geração de riqueza, é fazer o dinheiro circular na região, que é o que está precisando, e tentar levantar um pouco daquilo que caiu. Outra coisa fundamental que tem que deixar bem claro é o seguinte, gente:
nem de longe é o que era o Comperj, tá? Não tem aquele mundo de emprego, não tem 15 mil empregos, todas essas notícias que vocês veem aí, é tudo mentirada, é falácia, é jogada política. Não existe esse mundo de emprego. Vai gerar alguns empregos, não há um número correto, não tem um processamento disso, não tem uma compilação para isso. A única empresa que poderia responder, duas únicas que poderiam responder concretamente, não se pronunciar a respeito disso, que é a própria Queruí, que tem o contrato com a Petrobras, e a Petrobras, que deve ter uma ideia mais ou menos. No mais são especulações, o Coneste também não sabe responder essa pergunta, porque isso não está no escopo. Talvez depois dessa reunião, desse workshop de 24 e 25, a gente tenha uma ideia melhor do que vai acontecer. Tem 1 milhão de estudos feitos por entidades seríssimas, como o IBASE, como a Fundação Getúlio Vargas, a UF que participou, e vários outros órgãos aí do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento, a CEDRAP, e outros vários órgãos participaram da criação, desenvolvimento do Coneste. Nós tivemos contratações de empresas grandes, que fizeram um grande movimento, que foi a criação do PET Leste, depois veio a Macroplan, em cima da situação do Coneste. Tudo isso foi feito ao longo dos anos, mas proveito mesmo. De fato, nós não tivemos nada até agora. Parecendo... Clube social. Não é isso não. Parece aquela diminuição do preço da gasolina, né? O governo anuncia que diminuiu 4 centavos, 3 centavos, 2 centavos. Toda semana está diminuindo o preço da gasolina lá na refinaria. Aí você chega na bomba para abastecer, está tudo no mesmo preço. Pois é, mas como nós começamos no novo ciclo? Aqui na sociedade acaba que as pessoas não veem muita utilidade porque não conseguem perceber visualmente a ação do Conleste, né? Embora esteja acontecendo, o prefeito discutindo, pensando suas realidades, mas efetivamente, na hora que o sujeito sai de casa, em termos de segurança, saúde, educação, qualidade de vida, ele ainda não conseguiu perceber aquele efeito de dizer assim, não, cara, é legal, isso aqui aconteceu porque o Comperj, porque a Petrobras, né, então, a gente não tem isso. Mas ainda, esse é o fio que a gente tem que segurar ali. A gente tem um impacto negativo. Isso a gente consegue, essa questão da segurança pública, então, você percebe a cada esquina. São muito desmandos. Mas uma coisa importante de se falar é o seguinte, gente, nós não sabemos exatamente como está o projeto da Petrobras. Talvez nesse evento a gente tenha uma ideia melhor. Eu já participei de várias reuniões que a Petrobras explicou tudo que vai fazer, o duto que vem lá do pré-sal, esse que passou aqui, eu fiquei sabendo disso há 2 anos atrás, estão fazendo ali em Itaboraí, realmente as coisas estão acontecendo. Mas nós precisamos entender qual é a cadeia produtiva. O que vai ter de emprego? Para poder saber o que vai ter de emprego, nós precisamos entender o que pode vir de empresa. Então eu faço até um chamamento agora a você que é da esfera pública, que é secretário, que é presidente de Câmara, vereador, entendeu? Trabalha com a esfera pública, um empresário que trabalha muito com o órgão público, inscreva-se, vá lá no site www.itagasoil.com.br, se inscreva, participe desse workshop, que é importante para você poder entender o que vai acontecer agora para frente na região do Conleste, que na verdade nós temos que aprender a falar região do Conleste, esquece Comperj, a região do Conleste, e o que vai ter essa UPGN aí, se ela vai virar uma termoelétrica, é só transição, se o gás vai chegar aqui e vai para outro lugar, nós precisamos entender isso aí. Qual é a riqueza que isso vai gerar? Nós não podemos cometer o mesmo erro de antes. Isso tem que ser feito com o pé no chão agora. Então eu concluo 2 coisas, participação do público e transparência para que o público possa ver o que está acontecendo. Eu recebi hoje lá no programa Flávio Azevedo Luiz Fernando Bastos, professor da Fundação Getúlio Vargas e uma das cabeças que estão aí ali empenhadas em acompanhar, em estar próximo do Conleste e desse evento Itagasoil. Ele me convidou inclusive para estar presente lá, a gente vai passar por lá e disse que vai voltar nos próximos dias, ele vai voltar para fazer um balanço daquilo que foi discutido e pensado nesses 2 dias de evento. Pode até ser, ele já esteve lá na rádio, pode vir aqui numa próxima conversa aqui, que é interessante. E ele falou muito para o empresário, falou sobretudo para o pequeno empresário. A mensagem que ele queria trazer era para o pequeno empresário. Eu acompanhei, eu achei muito interessante. Eu confesso, deixa eu confessar uma coisa para você. Quando eu comecei a assistir o seu programa, a ouvir o que ele está falando, vocês dois ali, eu achei assim, que ele viesse com a massa que eu já tinha conhecido da Fundação Getúlio Vargas, da criação lá atrás, da ajuda da composição do Estatuto do Conleste, coisa e tal. Então eu achei que ele fosse mais do mesmo. Mas quando ele tocou nesse assunto, que está mais preocupado, independente do que seja, isso foi fundamental para mim prestar atenção nele, ele falou, independente do que seja, tem que ser. Eu não quero saber se é 200, se é 2.000, mas tem que ter. O mínimo que tiver tem que estar na mão da gente. Não, eu percebo que ele está muito preocupado
na preparação do empresariado. Não, ele é de Niterói. Pois é, isso aqui é uma coisa bacana. Quer dizer, é um cara de Niterói que está preocupado com o regionalismo. Ele fez uma palestra lá em Rio isso. Bonito, na Câmara Municipal. Ele e o outro rapaz, agora que eu esqueci o nome, a entrevista com os dois está disponível no meu canal no YouTube. E assim, muito preocupados com o empresariado local, da galera estar preparada, das empresas estarem certificadas. Ele está preocupado com detalhes. Por exemplo, ele está preocupado que se for uma empresa para lá que tiver 15 funcionários, vão ser 15 funcionários naquela empresa, uma empresa pequena. E tem o microempresário que vai fornecer o alimento, tem o cara que vai fazer o transporte, enfim, ele está preocupado com a cadeia produtiva que a gente tanto fala. Isso aí. Então, e essa preocupação, ela tem que ter um cunho profissional. Nós precisamos nos preocuparmos com isso de forma profissional, para que essa cadeia não fuja das nossas mãos como fugiu da última vez. Um exemplo bem clássico, que eu sofria horrores no Comperj, no antigo Comperj, que eu via uma seguinte situação. Todos os carros que rodavam lá dentro, e todos os ônibus, todos os veículos, tinham placa de fora. E quando veio com placa de fora, eu sabia que era a minha área, sempre foi o ramo de automóvel. Eu sabia que não tinha sido vendido por ninguém do Rio de Janeiro. Se emplacou em Santo André, por exemplo, quem vendeu foi o vendedor de Santo André. Por que será? Entendeu? Então aquela riqueza que era nossa foi distribuída lá para fora. Não sou contra isso. Se a coisa tivesse acontecido, nós não reclamaríamos. Mas hoje a gente está vendo que faltou essa gestão. E eu sempre bati, eu levei mais de 5 anos, desde a fundação, lá quando começou a fundação lá, a terraplanagem, que foi um momento importante para a venda de automóveis e de veículos na região. Eu levei 5 anos para conseguir furar essa barreira e conseguir vender veículos para as multinacionais dentro do Comperj. Levei 5 anos, Flávio. E você representava uma empresa que não era fundo de quintal. Não, e era Volkswagen. Antes de eu ter ido para a Volkswagen, eu tentei 2 anos pela GM, que eu trabalhava na Servel, não consegui. Fiz orçamentos, consegui achar no telefone, as coisas, mandava o orçamento, mas não conseguia cravar. Quando eu fui pela Volkswagen, foi um Deus nos acuda durante 3 anos, brigando ali para vender, até que eu conseguia ter a Águia, conseguia a Toyota Cetal, né, consegui encaminhar caminhões, peguei amigos que vendiam caminhões, levei lá para dentro, consegui vender, comecei a frequentar lá dentro, consegui uma credencial para entrar, tive apoio da gerência da empresa que eu trabalhava lá, né, e tudo mais, eu consegui penetrar nesse mundo aí e vender alguma coisa, mas eu demorei muito. A maioria dos carros era tudo placa de fora. Quando você vê uma empresa, uma coisa que eu chamo até a atenção, por exemplo, a Artéris. Olha, a Artéris é uma empresa nacional. Certo? Ela administra um trecho que vai de Niterói a Campos. Não é verdade? Aí você pega lá os carros da Artéris, é tudo placa do Recife. Olha, como pode isso, gente? Isso quer dizer que os veículos foram comprados lá no Recife. Então, gerou a riqueza lá no Recife. Não, e sem falar que o IPVA foi emplacado lá porque o IPVA é mais barato. O IPVA que é meio a meio, não, mas isso para a pessoa jurídica... Vai metade. Não, isso para a pessoa jurídica não funciona. Você vai falar do investimento do IPVA. A grana do IPVA que você fica paga, no município. que aquela empresa está pagando. Exatamente. Metade para o município do Recife, porque a placa está lá, e metade para o governo do estado de Pernambuco. Exatamente. Mas o cara está girando aqui na nossa estrada. Mas ele roda aqui. Você pega hoje as Saveiros, você pega as picapezinhas pequenas, pega os carros grandes, os caminhões, não são placas do Rio de Janeiro. Isso me chama atenção, isso me fere. Então eu acho que no contrato de concessão do governo federal, ele deveria prever isso. Olha, assim como uma empresa que está vindo para o município, todos os prefeitos têm aquela preocupação de pedir para contratar os operários da cidade, né, os trabalhadores locais tem que ter esse na acordo, obra, na não, fundação, tem que ter esse acordo, isso é legítimo. Olha, não vem me falar que isso é legítimo, que é ilegal, o Ministério Público fica com isso aí. Tá certo. Tá, mas olha, isso é uma coisa maluca. Aliás, afinal de contas, o grande barato de estar trazendo aquela empresa é justamente a criação por conta dos empregos. E, porra, se o cara está chegando e não vai me gerar emprego, o que eu vou ganhar com isso? Não, é verdade. Inclusive, eu tive uma experiência também, ainda no ramo de venda. Teve uma feira no determinado município da região, e vendeu-se algumas máquinas lá, e eu fui reparar que todas as máquinas, não foram venderam pouca coisa não, tá? Venderam mais de 20 milhões de máquinas. Todas as máquinas foram faturadas em outro estado. Gente, isso é uma afronta. Olha, imagina o que o município perdeu de ISS. Não, eu acho que o próprio governador do estado, ele tinha que defender o seu território nessa hora, né? Porque afinal de contas, mas aí você não, dentro do Comperj, tá lá, aquele monte de veículos girando lá. Um do Recife, o outro de Santo André, os ônibus não sei de onde e tal.
Pô, mas o investimento é aqui no meu estado. Você quer ver um exemplo? Eu estou ganhando com isso. Você quer ver um exemplo clássico de que nós estamos corretos? Existia um fenômeno da Volkswagen, só na Volkswagen que eu via isso. Se o cara comprasse, se a empresa aqui do Rio comprasse 20 carros em São Paulo, lá por questão de preço, ou por causa de amizade, ou por conta de política, alguma coisa que seja, se ele tivesse que entregar aqui no Rio, o cara de São Paulo perdia 1% para mim, para a loja aqui do Rio. Isso foi instituído pela Volkswagen e isso melhorou muito. Por quê? Eu não trabalhava de graça, porque antes acontecia o quê? O carro vinha, a gente tinha que trabalhar, preparar o carro ali e fazer a entrega para o cara. Quer dizer, trabalhava de graça. Aí a Volkswagen falou, não, se for entregar na loja tal, tem que dar 1% para aquela loja. A título de entrega, na loja tem um faturamento, tem uma movimentação. Então ficou legal. Então aquela empresa de fora, ela ganhava lá o percentual dela, mas ela não ganhava tanto, tinha que rachar com outra aqui, para a gente não perder de zero. E o cara que estava comprando o veículo, certamente isso aí deveria ser acrescentado na compra, bom, então vou comprar aqui porque já evito esse tipo de... Não, e detalhe, aí acontecia o seguinte fenômeno. O cara vinha pegar o carro, um cara de uma empresa grande, vinha o gerente aqui, o diretor, pegava toda aquela documentação, chegava aqui, o carro estava sujo, o cara ficou com raiva. O carro sujo, sem revisão. Ah não, leva lá, chama o cara lá para fazer a revisão, liga o cara de São Paulo. Quer dizer, gerava uma picuinha desnecessária que acabava descontando lá na qualidade do produto, lá na ponta, lá na entrega. No índice de satisfação do cliente. Exatamente. E eu sinto muita falta desse corporativismo no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, você não faz isso não. Em Minas, se você quiser emplacar um carro do estado, não emplaca não, filho. Lá não, você tem que ver. Se você comprar carro em São Paulo e vai emplacar em Minas, não vai emplacar. O governo do estado vai botar a galera, vai sobretaxar de alguma forma, vai criar dificuldade, não aceita. Você tem que tomar esse tipo de cuidado, senão vira bagunça. Imagine quantos produtos, quantos veículos de indústria Minas Gerais não compra por causa do quadrilátero ferreiro. Imagina quantos caminhões, pneus, aquelas coisas. Se deixar a fatura aí para fora, não pode, né? E assim, isso é tão legítimo que acontece inclusive de maneira internacional, né? Não, verdade. As taxas que existem de um país para o outro, você vai comprar aí as tal das commodities, né? Existe uma série de proteção, de impostos, de importação que você coloca. Inclusive, por exemplo, o ICM substitutivo, eu não vou entrar em detalhes, que é uma coisa chata de se falar. Mas ele, por si só, já é uma maneira de proteção, né? Por exemplo, você compra lá em São Paulo lá com o ICMS mais barato. E aqui no Rio é mais caro, você tem que pagar a diferença quando o carro vem para o Rio. Claro. Quer dizer, tem umas coisas que são feitas para proteger, mas não são tão eficazes assim, né? Perfeito. E a gente, deixa eu mandar um abraço aqui para o Roberto Menezes, cumprimentando você. Esse é meu amigo Pedro, diz aqui o Roberto. Valeu, Roberto. O meu amigo Paulo César, acompanhando a gente aqui também. Abraço para você. Lembrando que o nosso papo aqui, o Balanço da Semana, tem aí a parceria da Connect Internet, da CDL de Tanguá, Estúdio Imagem e Ação, Pestana Info e Chapela Modas são nossos parceiros aqui. Toda sexta-feira, sempre a partir de 5h30, nós estamos aqui com o nosso balanço da semana e a gente tem a pretensão de caminhar ali até as 19 horas, né, para o negócio não ficar muito chato. Né? Mas deixa eu pegar uma carona no jabá que você fez agora aí tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Um exemplo muito bacana, gente, de corporativismo, de atividade local, por exemplo, você tem a parceria da Connect, né? Nós estamos aqui com a parceria da Connect. Olha, a Connect ela se dispôs a pagar para que a gente estivesse aqui dando informações. A venda de informação ela é patrocinada pela Connect, pela Chapela Modas, pelo meu amigo Rogério Teles, do Estúdio Imagem e Ação. Você tem o patrocínio ali do Pestana. O que eles fazem? Não é só pagar, eles nos estruturam. Essa câmera, por exemplo, que nós estamos falando agora, é do amigo Rogério Teles. A estrutura do prédio é da Connect. E o que tem de bacana nisso aí? Ele gera empregos, ele gera um outro tipo de serviço. Esse investimento na mídia deles, que para poder divulgar a marca deles, gera um outro tipo de emprego, que é o meu, que é o do Flávio, que é do Juan, e por aí vai. Então é importante você prestigiar esses colaboradores, visitando, tendo o produto deles, conhecendo, entendeu? Desenvolvendo aquilo ali, para que ele possa se manter no mercado e a gente consiga te trazer mais informações. Essa é a troca que a gente precisa ter local. Aumentando, inclusive, a nossa presença em papos como esse, nas entrevistas, em programas, né, e tal, é extremamente... E de repente a gente consegue instaurar a tão sonhada TV local, né, de repente mais tarde, quem sabe daqui a um ano, nós estamos aí com um canal aí que você possa ter acesso. E uma coisa que eu quero até ressaltar, que a mídia, que o Felipe publicou isso aí, o Felipe Flores, da Connect publicou uma coisa importante, que é o Facebook. A Connect é a única que tem interação direta com o Facebook. Ou seja, a qualidade de acesso ao Facebook via Connect é muito melhor.
É muito mais rápido, é uma coisa que não pesa tanto, isso fica. Tem toda a parte técnica envolvida aí, mas eu falo com vocês que a qualidade é muito melhor para quem usa. Eu acho que as pessoas têm que perceber esse detalhe. Outra coisa que é bacana também, no teste de falhas, de defeitos da Conect, ela é campeã em qualidade, gente. É a empresa que mais atua no mercado, inclusive, né, a interesse de outras marcas aí que querem vir para cá, mas primeiro consultam a Conect. Isso é muito bacana, isso é difícil de ver. Botou Tanguá, botou a região num outro patamar. Isso é bacana da gente entender, da gente ver. Então, quando eu falo com vocês que o corporativismo local ele é importante, você tem que prezar por isso, é justamente isso. Não é o corporativismo assim com a palavra pejorativa, não, porque às vezes o corporativismo é falado de maneira pejorativa. Esse é o bom corporativismo. Esse é o bom corporativismo. É você dar valor ao que você tem no seu município. Você comprando produto, prestigiando o pessoal daqui, você está gerando emprego aqui, riqueza aqui e está melhorando a sua qualidade de vida. Isso é bacana. Verdade. Bom, gente, seguindo em frente aqui com o nosso papo, o nosso balanço da semana aqui, conversando com você, Flávio Azevedo falando aqui contigo, Pedro Aguiar, toda sexta-feira a gente está aqui, falar um pouquinho de Rio Bonito, quero a sua opinião sobre uma notícia que eu esqueci de colocar no enunciado, mas daqui a pouco mais eu dou uma atualizada ali no texto, que é o seguinte, a nossa secretária de Meio Ambiente, Edna Marins, né, lá de Rio Bonito, deu uma canetada lá e autorizou que os veículos da prefeitura que coletam entulho, resto de obra, despejem esse material naquele trecho ali ao longo da ferrovia. Segundo informações da prefeitura, existe aquele projeto do prefeito Mandiocão de fazer uma ciclovia que vai se estender do Green Valley, né, do centro da cidade até o Basílio, e aí todos aqueles espaços ali que margeia entre a ferrovia e a Via Verde, né? Aquele buraco ali, aquele matagal. Você quer minha opinião disso aí, Flávio? Estão colocando entulho, resto de obra. Olha, e a Secretaria de Meio Ambiente autorizou. Eu queria isso. Eu sei do seu conhecimento, gente, conhecimento amador, como você sempre diz, mas você é um estudioso do assunto. Eu, sinceramente, eu acho isso muito estranho. Tá? Eu não tenho precedente, nunca ouvi falar nada semelhante a isso. Para mim, uma novidade, você está me contando agora, eu não sabia. Eu achei que você fosse falar de um outro aterro que eles tinham licenciado por atrás. Mas eu vou te falar. É a novidade da semana, hein, Bonito? O que me assusta na região, tá? Com raríssimas exceções, tem 2 ou 3 aqui que eu posso ressaltar que são bons, é essa dificuldade do entendimento do que é legal. Né? Entenda bem, gente, não é proibir por proibir, é proibir porque existe um motivo pelo qual tem que ser proibido. Os protocolos têm uma razão de existir. Tem uma razão, nada é feito à toa. Gente, a lei não é criada à toa, ela existe um motivo pelo qual ela está ali. E se ela foi aceita num congresso, numa assembleia, que foi votada e foi sancionada por alguém, é porque ela tem um fundamento. Alguém propôs, né? Exatamente. De fatos, estudos. E são coisas que a gente tem que deixar bem claro. Estudos empíricos, né? Usando o termo aí do... E eu vou falar uma coisa que esse aqui eu estranho muito. Como você vai fazer uma obra dessa aí, se você está prevendo uma obra, né? Isso primeiro tem que ter um projeto, né? E esse projeto tem que ter, não é liberar para jogar o entulho, tem que ser liberação ambiental do projeto. Quer dizer, já tem os carros na frente dos bois aí. E isso é uma coisa muito séria, a promotoria tem que dar uma olhada nisso daí. Isso me deixa muito preocupado. Por 2 motivos. Primeiro, quando você faz isso fora da esfera da prefeitura, do que a prefeitura faz de projeto, ele já sai da mão da prefeitura automaticamente passa para o INEA. Isso tem que ser visto. Tá? Então, por exemplo, em teoria, estou falando em teoria, se o INEA passar lá, o INEA pode indagar a prefeitura. Mas o que é isso? Isso é uma coisa muito estranha. Isso requer um estudo, tem que dar uma olhada. Eu queria saber em que ela se baseou. Usar aquela célebre frase da Maria do Rosário, né? Mas o que é isso? O que é isso? Eu fico assustado com algumas decisões, algumas coisas, entendeu? São 2 coisas que me chamam a atenção, Flávio, que é um paradoxo para mim. Esse tipo de atitude. Agora vamos supor que se fosse uma empresa que estivesse ali em Rio Bonito se instalando, que fosse fazer isso daí e estivesse fomentando para poder gerar emprego e coisa e tal. Será que a prefeitura ia liberar? Ia licenciar? Mas não ia mesmo. Quem é que vai liberar a jogada de entulho sem projeto, gente? Como? Não vai acontecer em lugar nenhum. Então essas coisas me chamam a atenção. Mas nós conversamos aqui, você até não concordou muito comigo, lembra do buraco da SEDAI? Naquele mesmo trecho ali?
Que eu falei para você, que eu falei, meu irmão, não tem autorização, a cidade chegou lá, abriu um buraco, ficou por isso, caiu um carro lá dentro. Verdade. Você falou, Flávio, eu não acredito. Eu acho que agora você... Agora eu acredito. Não, eu tô pasmo. Uma série, não só Rio Bonito, tem umas atitudes de Itaboraí que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu tive alguma informação, me pediram para me conter, coisa e tal, mas eu fico apavorado. São coisas que eu fico sabendo de coisa. Gente, haja vista, vamos falar de gestão de meio ambiente, quer falar de gestão de meio ambiente? Gente, eu quero que você me aponte um município na região, um município dentro do Coleste, inclusive Niterói, tá? Dentro do Coleste, tirando aí Nova Friburgo, acho que só Nova Friburgo, acho que o demais todos pecam nisso aí, que recebe o ICMS verde dos 2,5%. Normalmente recebe uma farpelazinha. Rio Bonito, inclusive, perdeu a sua... Não, Rio Bonito nunca recebeu. Eu tive informação que recebeu, eu tive com o presidente da Câmara disse que recebeu, eu fui verificar, não achei nada. Gente, são duas coisas importantes. Primeiro que você não consegue a transparência de saber se recebeu ou não. Primeiro que a codificação é inadequada porque ela não é igual em todo lugar. Cara, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas essa informação ela foi vinculada dentro da Agenda 21, que eu tenho o prazer de ser o coordenador executivo da Agenda 21. Quem trouxe essa informação para a agenda foi o nosso amigo Mauro. E parece que ele, pelo que eu me lembro, ele ouviu isso lá no Comarc, que Rio Bonito havia perdido a sua pequena beirinha lá de... Nem a beirinha recebe mais. Nem a beirinha recebe. Vou te dar um exemplo. Por conta dessa questão de... Vou te dar um número que está na minha cabeça. Assim, eu sei que o município, por exemplo, de Itaguá, em 2018, poderia ter recebido em torno de 1.300.000. E não recebeu, se não recebeu 75 mil, se me falha a memória. Quer dizer, nós não fizemos o dever de casa. É importante fazer o dever de casa. Rio Bonito tem o mesmo problema. Itaboraí tem um problema muito mais acentuado do que isso. Né? E olha que Itaboraí tem lá a questão do resíduo sólido. Então eles pegam uma coisa que é institucional, resolvida, e transformam num problema, por falta de entendimento. Agora, o que eu acabei de falar há pouco sobre isso? Meu grande problema, minha dor no estômago é o seguinte: eu não me importo que o secretário seja um agente político. Não me importo. Acho que é do jogo, é legítimo, é importante ter um cara que saiba conversar. Mas olha, junto com o agente político tem que ter um profissional. Quando o cara é secretário de meio ambiente, ele tem que ter um profissional do meio ambiente qualificado para acompanhar ele. Né? Que raros são os profissionais da área, como o Felipe, que deu entrevista para a gente hoje, que tem o domínio, o pleno domínio daquilo que ele faz. Você não vê isso. E nós temos grandes problemas, não só na área ambiental, mas temos um grande problema na área fiscal. Nós temos secretários que não sabem nada. O cara mal sabe explicar as coisas. É o café com leite e o feijão com arroz. Isso me causa borboleta no estômago, eu fico apavorado. Você pergunta faz uma pergunta técnica e o cara não sabe responder, ele gagueja, ele corre, porque ele não sabe o que está dizendo. Isso me chama muita atenção. É diferente, por exemplo, da questão da educação. Dificilmente você coloca um secretário de educação que não tenha qualificação para aquilo. Não tem como, não casa. A mesma coisa é a Secretaria de Saúde. Como é que você botar um secretário de saúde que não sabe de gestão de saúde, gente? Você vai prejudicar a saúde. E é uma coisa que mexe com a vida das pessoas ali. E hoje, eu falo sem medo de errar, Flávio, mais importante, uma das secretarias mais importantes que tem, se não for a mais importante, é o meio ambiente. Nada acontece no município sem autorização ambiental. Nem na sua casa, você não pode cortar uma árvore na sua casa, você não pode fazer uma obra no seu terreno, a empresa não pode fazer uma obra no terreno dela, não pode mexer em determinadas estruturas, não pode mexer na mata, não pode cavar um poço artesiano, não pode cavar um anel, não pode fazer uma vala, porque tudo passa pelo meio ambiente. Então tudo que você vai fazer hoje de estrutura e desenvolvimento passa no licenciamento do meio ambiente. Isso tem que ser tratado com seriedade, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa que está acontecendo em Rio Bonito são atrocidades, não tem seriedade nisso, não pode ter. Foi mal conversado. Né? Eu acho que é a secretária tentando se livrar de um problema. Não, eu vou te que é o problema. Me perdoe. Não, vamos botar a culpa no prefeito. Não, peraí. Não é só na secretária, não. Esse é assunto para prefeito. Mas olha só, é a secretária tentando se livrar de um problema que é regional, que o prefeito não está dando conta de se debruçar com seus colegas no Conleste para discutir isso com a seriedade que o tema merece. E aí alguém falou para ela assim: meu irmão, dá seu jeito aí que nós vamos fingir que nós não estamos vendo, né? E ela foi lá, deu essa caneta aí. Existe o que eu fico impressionado é que a nossa secretária de Meio Ambiente de Rio Bonito, a nossa amiga Edna Marta, não é uma pessoa qualquer. Ela é professora de Direito Ambiental em faculdade de Direito. É verdade. Ela entende, não é o Flávio. Em teoria. Não é o Flávio Curioso que chegou lá, botaram para sentar na secretaria, ou o Pedro que entende do tema porque gosta de pesquisar sobre isso. Ela tem formação técnica e acadêmica
né? Inclusive quando assumiu o secretário de Meio Ambiente, todo mundo ficou na expectativa de, opa, chegou uma pessoa com gabarito, com condições, com um conhecimento técnico e tático, né? Aí vem a parte aquele casamento que eu falei. De repente ela não tem a parte política, de repente ela está cedendo uma pressão. Não sei. De repente ela está fazendo certo e estão falando besteira. De repente ela tem um embasamento legal para isso lá, já que ela é professora. De repente ela tem um conhecimento lá que eu não tive, que eu não tenho. Eu achei estranho. Não, mas que é estranho, olha, eu duvido, é só você fazer a comparação. Se fosse uma empresa privada, teria autorização? Flávio, eu duvido que teria. Agora, o que falta na gestão ambiental é justamente o casamento do que pode ser feito. Entendeu? Por exemplo, qual o grande problema hoje que Rio Bonito vive? São esses casos do entulho. O negócio de jogar o entulho aonde? Entulho de obra, entulho daquilo. Gente, isso é questão de estratégia. Olha, tem um montão de rua precisando ser reparado. Rio Bonito é muito grande. Tem um montão de área rural aí, cheio de buraco aí. Pega a maquininha, passa lá, pega esse entulhinho, bota lá, faz uma coisinha, bota a terrinha por cima. Ninguém vai reclamar, o meio ambiente não vai reclamar, vai ficar tudo bonitinho, bacaninho, uma estrada. Então você tem o que fazer. O que falta é organização, é entendimento, é conversa. Né, buscar a solução. Eu fiz 3 reportagens sobre a destinação irregular desses resíduos em lugares afastados e tal. O que mais me impressiona em relação a tudo isso, nas reportagens que eu fiz, é a tentativa de camuflar, a tentativa de burlar, a tentativa de... Em nenhum momento a prefeitura vem a público e fala assim, olha só pessoal, nós estamos com a batata quente na mão. Alô população, nos ajude aqui a resolver isso, vamos discutir, vamos pensar, como é que a gente pode fazer. Não existe isso, é sempre uma tentativa de passar a perna na legislação. Existe o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Gente, e a secretária faz parte. Vamos deixar bem claro, como isso funciona, isso eu posso falar tranquilamente, isso aí é simples. Tem que pegar a pessoa que tem o terreno e está disposto a fazer o local adequado do rejeito. Se tem essa pessoa, ajuda ele a licenciar. Está cheio de sítio e fazenda lá. Ajuda o cara, exatamente. E eu sei que eu tenho informação que tem gente de Bonito tentando legalizar uma área para esse fim. Sim. Ajuda o cara, tira a dificuldade, tira ele da mão da Câmara de repente. Pelo contrário. Né? Ajuda o cara, ajuda ele a licenciar aquilo ali, ensina o que tem que ser feito da melhor maneira possível. O que precisa fazer para ter qualidade e receber aquilo com qualidade. Entenda bem, Flávio, se você tem um local adequado de descarte, homologado, bonitinho, devidamente preparado, paramentado, com a ajuda do município, esse cara pode de repente comprar caçamba, o município pode fazer um convênio com ele, comprar caçamba, a pessoa que vai fazer uma obra na casa dele pode botar a caçamba na porta dela, ele bota lá, ele recolhe, ele leva, sai da mão da prefeitura, um problema que é difícil de lidar. Eu conversei com um empresário que está tentando organizar essa empresa, a condição que foi colocada a ele para facilitar a vida dele é que ele fizesse o serviço gratuitamente para o município. Não é legítimo, pode ser. Ele veio conversar comigo, eu falei assim, meu irmão, presta atenção. Um grande cliente do seu negócio é o próprio município. Então, é uma fala que inclusive eu uso no jornalismo. Não peça para me vender a única coisa, não peça para me te dar a única coisa que eu tenho para te vender. Porque o cara chega para mim e fala assim, tem como você ir lá na minha loja fazer uma matériazinha lá e tal. Eu falei, porra, meu irmão, tem sim, é X. Mas você vai me cobrar? Aí eu uso essa frase cérebro, entendeu? Meu irmão, não peça para mim te dar a única coisa que eu tenho para te vender. O que eu tenho para vender? A minha visibilidade, né? Que muita gente acompanha as minhas matérias e tal. E aí todo mundo quer anunciar comigo, né? É diferente num evento cultural, é diferente de uma atividade pública. Nesse caso aí eu falei, cara... Não, mas nesse caso específico do entulho, do rejeito, não é tão ilegítimo não. Você sabe por quê? Porque quando você tem uma área de rejeito homologada, bonitinho, com o licenciamento do INEA, com a cobertura da prefeitura bacaninha ali, você não tem só o Rio Bonito. Outros municípios vão poder jogar lá. Isso é uma coisa estadual, isso. Tanto é que o licenciamento é via INEA. Não é do município. O município ele só faz algumas coisas, mas o INEA tem que ter ciência, tem que ter, eu não sei, tem alguns casos tem que ter manta, outros não. Quer dizer, então isso aí é regional. De repente é legítimo o município pleitear isso aí, ele pode combinar uma coisa ou outra, né, para determinado tipo de resíduo, outros não. Isso é questão de conversa. Mas, por exemplo, se o Tanguá quiser jogar lá, vai ter que pagar. Aí existe uma taxa, paga a prefeitura pode... Inclusive a área em questão é aqui no Basílio, e ele me disse que tinha dado uma atenção a essa área, chamou a atenção dele, por ser próximo de Tanguá, e ele viria em Tanguá fazer uma proposta para o prefeito, perguntar se ele tem interesse. Não, isso é legítimo. Você está entendendo? Isso é legítimo. Eu conheço esse processo, eu conheço a fundo esse processo,
eu já verifiquei, não vejo nada de errado, eu vejo só um entrave burocrático. Sim. Porque, na verdade, o que está ali é um entrave burocrático. Isso pode resolver um problema do município, pode atenuar o problema de Itanguá, pode resolver um montão de problema para várias, inclusive para o seu jardim. E a proposta inicial dele, aliás, a secundária, né? A proposta secundária dele é depois fazer o beneficiamento desse material. Quando chegar, ele comentou comigo, Flávio, quando chegar um montante assim, começar a chegar um montante razoável, eu tenho a ideia de cortar isso, moer de alguma maneira, transformar em matéria-prima. Aí eu te falo, aí você percebe que o cara não está mal intencionado, ele só precisa ser ajudado. Pois é, eu vou te contar uma que aconteceu aqui em Itanguá, em certa ocasião atrás aí, que eu ouvi a seguinte pérola assim, o cara está a fim de fazer isso aí, mas quem garante que ele vai fazer? Gente, pelo amor de Deus, o órgão público faz um contrato com o cara, obriga o cara a assinar, olha, os termos estão aqui, você tem que assinar aqui. Se o cara não cumprir, multa, né, suspende licença, etc. O que não pode acontecer é embargar. Eu preciso fazer uma cirurgia de vesícula, e é verdade, preciso mesmo. E quando eu for operar essa minha vesícula, quem me garante que o médico vai operar a minha vesícula? É o que está escrito lá, vale o contrato. Eu tenho que confiar que aquele cara vai fazer o procedimento, né? Então é a mesma coisa. Se a gente for ficar pensando nesse negócio de quem me garante que o cara vai fazer isso, eu não vou contratar ninguém. Mas isso é muito comum na esfera pública, rapaz. Mas o cara tem que dar garantia. Na verdade, eles estão tão melindrosos com o que tem acontecido de errado em todos os municípios, que eles ficam com medo do empresário. Então, bota esse papel. Lá em Rio Bonito, especificamente, o que eu entendo é que eles têm a ideia de colocar uma outra empresa que já está palavrada, que já está tratada, e parece que o cara entrou... tem sempre um porquê, um detalhe. Agora, o que a gente tem que entender... Não é nada republicana a história para não deixar esse eu faço até um apelo. Tem que ver a qualidade do que vai ser feito. E outra coisa, quem são essas pessoas, de onde vêm, quem é as pessoas que estão envolvidas, essas coisas têm que ser levadas, têm que ser pesadas. Olha, eu tenho certeza que a pessoa que vai estar interessada em fazer esse aterro aí, é uma pessoa de Rio Bonito, está super bem intencionada. É melhor do que você ter caso, igual o Felipe citou aqui, de uma empresa que vem com uma licitação, faz 10% da obra, recebe o dinheiro e some. Quer dizer, isso é mal intenção. Então você vai dar moral para o pessoal de fora, de repente, por causa de sabe lá Deus de quê, e de repente o cara vai jogar uma coisa bota bambu lá, depois a gente fica com partícula. Deixa eu até te citar um exemplo daquele hotel ali, o Bristol, em Rio Bonito. O Hotel Bristol está funcionando, minha gente. Para quem não sabe, fazer um merchan aqui para o Hotel Bristol. Está funcionando. E tem um conjunto de empresários que são donos daqueles apartamentos. E eu conversei com dois deles, os que têm o maior volume tem um que tem um andar inteiro e eles falaram, eu falei, cara, que prejuízo isso aí, porque a ideia era Comperj, essa coisa toda. Ele falou, só que a gente tem um nome a zelar, cara, na área da construção civil, então mesmo não tendo a grana chegando, teve que tirar de outro lugar e colocamos para funcionar, porque afinal de contas nós empenhamos nossa palavra e credibilidade quando vendemos os apartamentos aí para as pessoas. A gente não podia deixar diferente do parque aquático, né? Aliás, o parque aquático, quando chega em 2004 em Rio Bonito, eu nunca vi uma ideia de jirico daquela de botar um parque aquático dentro do condomínio industrial. Você pode até concordar, eu acho um absurdo. Aquilo foi uma coisa normal. Aquilo é quase que um tiro no pé, uma burrice. O mais incrível disso que eu lembro disso aí é que a coisa já estava falida, degradada, aqui na beira da pista, em pedaços, e tinha gente vendendo coisa lá em Niterói. Pois é. O cara vendia, estava vendendo. Então assim, mas era de quem? Não era de ninguém de Rio Bonito, não era de pessoas conhecidas, eram estrangeiros que estavam rodando por aqui. Aventureiro criando um jeitinho de ganhar dinheiro. Eu sempre uso essa lógica para dar exemplo. O Bristol está lá de pé, porque nós temos ali um quarteto de empresários da cidade que falaram assim, meu irmão, é o nosso nome que está aí. Vamos levantar esse troço, vamos terminar, vamos concluir. E pegaram o dinheiro de outros investimentos, né, colocaram para poder, que era o nome dele. Eu tenho certeza que o parque aquático, se fosse desse mesmo pessoal, estava funcionando. Precariamente, de repente, poderia até não estar sem ninguém. Mas o cara estaria lá funcionando. Mas estaria lá funcionando, né? Eu sempre digo isso. E para fechar o assunto Rio Bonito, essa semana nós tivemos mais um sofrimento. Aliás, eu não tenho notícias de que tenha saído o pagamento dos aposentados e pensionistas que recebem seus caraminguais aí pelo IPREVIB, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. É uma briga que vem se desenrolando desde o início do governo do prefeito Mandiocão, né, que sim, recebeu o governo com a prefeitura devendo 3 meses, aliás, 3 meses não, 3 repasses, outubro, novembro e um 13º,
O Mandiocão recebeu esse passivo quando assumiu o governo, e aí, segundo as minhas informações, isso foi parcelado, né, isso foi parcelado e tal, essa coisa toda. E agora, pensou-se que tinham encontrado o Eldorado, né, igual a história do Copérez, porque mudou a diretoria, o prefeito conseguiu vencer na justiça uma pendenga contra a diretoria anterior, que realmente era ligada à ex-prefeita. Eu sempre digo que o prefeito e o presidente do IPREVIR, o presidente do hospital, não precisam dormir de conchinha, mas tem que exercer as suas responsabilidades. Qual é a responsabilidade do prefeito? É repassar o dinheiro que é de direito do aposentado e pensionista, acabou. Não precisa ser amigo do cara, não precisa fazer churrasco no fim de semana, não precisa ir como Maracanã torcer só cumprir a obrigação, no dia do jogo do Flamengo, não precisa nada disso. É o que eu preciso fazer. Não, eu tenho que repassar 1.300.000. Toma 1.300.000. Não tenho a grana aqui ainda, espera cair no... beleza, chegou a grana, manda. E não ficar fazendo essa operação asfixia, que eu costumo chamar, para poder o diretor sair, o cara espirrar. E aí, minha gente, o prefeito colocou o pessoal agora da confiança dele, desde o último mês de abril, maio. É uma galera da confiança do prefeito que está no Instituto de Previdência. A presidente é a Nélia Lúcia Fonseca, uma pessoa super gente boa, bem intencionada, uma servidora pública efetiva, que sempre participa dos movimentos em prol do funcionário. Eu conheço Nélia na luta por melhores salários na educação e tal, há bastante tempo, uma pessoa super ativa, e recebeu essa oportunidade de ir para lá para comandar o Instituto de Previdência. Só que é o seguinte, já dizia Vicente Mateus, sem ovos não se faz omelete. Então você pode botar, qualquer pessoa pode botar eu, o Pedro, Juan, Manel, Quincas, Joaquim, para comandar o Instituto de Previdência. Se a prefeitura não repassar o recurso para fazer o pagamento, não vai ter pagamento. Continua atrasado. Bom, não tenho nenhuma notícia de que tenham efetuado o pagamento. Com todo respeito a essa senhora que está lá atualmente, com todo respeito a todo mundo, não era, né, as pessoas, não eram os administradores que eram o problema. Sim. Então esse é o ponto fica muito nítido. Fica muito nítido. Então a questão toda está aí, até a prefeitura. Eu cansei de falar, e aí eu chamo o prefeito Mandiocão por vezes de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, né? Uhum. E o que Nabucodonosor fez? Ele estendeu as fronteiras dos caldeus, que eram os babilônios, né? E fez o Império Mundial. É o grande primeiro Império Mundial, a Babilônia, que se estendia em toda a terra habitada e com civilização, era comandada pelo Nabucodonosor. É o que o prefeito Mandiocão fez. Ele simplesmente queria estender o seu comando, o seu braço de ação. É a síndrome do povo. Ele estendeu mais um bracinho ali. Ter poder sobre esse Instituto de Previdência, porque naquele espaço ele não mandava. A mesma coisa acontece com o Hospital das Vargas. Essa briga eterna que existe do Mandiocão com o Caqui, que ela vem desde a época do bairro do Cabide, porque parece que o Caqui não deixou o Mandiocão entrar lá, no essa brincadeira lá. Essa é ótima. Essa foi ótima. Pô, Mandiocão, tem ressentimento. E aí tem um ressentimento também, agora falando sério. Aqui, pede para ele, Caqui, pô. Agora falando sério, né? Isso aqui, o bairro do Cabide existiu e Caqui era um dos coordenadores, mas essa coisa de não deixar Zé Luiz entrar, o Mandiocão entrar, é brincadeira minha aqui para poder descontrair. Mas existe uma bronca do prefeito com Caqui, que é aquela história do prefeito que ganhou o seu primeiro mandato em 92, sem partido, que o tal do PRTN, sei lá, um nome doido assim, aquilo não existia, foi inventado por um doidão aí. E é o único prefeito da história do Brasil que governou 4 anos sem partido. E o Caqui ficou brigando na justiça, o Caqui ficou em segundo lugar, o Caqui ficou brigando na justiça para reaver o mandato. E saiu uma decisão favorável ao Caqui, né? Só que 4 anos depois, que Zé Luiz já tinha terminado o governo, Zé Luiz já era candidato a prefeito de novo, dessa vez direitinho com o partido, com o PDT, inclusive. Então existe esse... Coisa da política brasileira. Existe esse milindre entre os dois também, o Zé Luiz reclama que Caqui atrapalhou ele governar porque ficava toda hora, vai sair, não vai. É o velho ressentimento político. Exatamente, né? E eu costumo chamar você lembra daquele... Eu acho que é Os Miseráveis o nome do filme, com aquele... Eu esqueci o nome do senhor que faleceu já, o ator,
e o outro é aquele personagem que faz se não me engano, faz o Magneto no X-Men. Eu esqueci o nome do filme, Os Miseráveis. São dois velhos rabugentos que vivem brincando um com o outro, mas são amigos. Então, me parece aqueles dois velhos rabugentos do filme, acho que é Os Miseráveis o nome do filme, me lembra muito o Caqui e o Mandiocão. E assim, voltando ao Instituto de Previdência, o que está acontecendo no Instituto de Previdência, minha gente, não era culpa do Zé Antônio Cardoso, que era o gestor anterior, não é culpa da Rosemary hoje. A única coisa que eu acho que é a responsabilidade deles é que se fosse eu, já tinha pegado meu banquinho e saído de mansinho, como diz lá a canção do Raul Gil, né? Mancha a imagem, né? Cara, porque você vê, cara, você senta lá, a Mary Lúcia, por exemplo, caramba, ela agora vai resolver. Ela é ligada ao prefeito, ela tem influência com o prefeito. Gera uma expectativa. Foi candidata a vereadora para o prefeito. Resolvendo. E ela mesma era uma das pessoas que, quando estava na época da outra diretoria, ela defendia que houvesse uma intervenção, que o pessoal saísse e tal. E agora ela está sofrendo o que o outro pessoal sofreu. Isso, mais do mesmo. Mais do mesmo. Então é culpa do prefeito, gente. Não é uma questão de não gostar do cara, não, Flávio persegue, porque Flávio. Não é isso. Qualquer pessoa minimamente com cérebro em dia consegue perceber que os problemas que nós temos ali é uma má vontade do prefeito em lidar com o Instituto de Previdência. Nossa. Isso mais do mesmo, a história gira e continua isso fica muito nítido. E por último, falando de Rio Bonito, não passei por lá ainda, só vi as fotos. A Rua dos Bancos está muito bonita, né? Eu vi as fotos também. Você viu as flores que colocaram agora, colocaram os vasos, né, e tal. Ficou bem legal, ficou bem bonito, né? Insisto em dizer que aquele dinheiro ali, cerca de 200 mil, segundo dizem, poderia ser investido num bairro que está precisando de melhorias, né? Numa escola, num posto de saúde, né? Sei lá, alguma obra estrutural em alguma localidade. Né? Ficou bonito, está lindo a Rua dos Bancos, mas eu penso que nós tínhamos outras prioridades para a Prefeitura de Rio Bonito. Nesse caso, as abelhas não se justificam com as flores, né? Neste caso, tá? Exatamente. Então é isso, minha gente. Paramos por aqui, Pedro? Paramos por aqui, encerramos. Agradecer a você que está nos acompanhando aí, esse balanço da semana, com histórias aqui da nossa região. Aliás, hoje os assuntos se estenderam tanto que nós esquecemos até de dar uma pitada no noticiário nacional e estadual, né? Eu só queria registrar aqui minha alegria em ver ontem a ação da Polícia Civil e Militar, apreendendo cerca de 30 guarda-chuvas, né? Guarda-chuvas e furadeiras. Guarda-chuva, só objeto de trabalho legítimo. Furadeira, né? Gente presa. E detalhe, não é aquela história que diz assim, não, está prendendo traficante para dar área para a milícia. Não, porque a milícia também tomou uma pancada ontem, né? Nós tivemos a milícia de Itaboraí aqui. O que me chama a atenção é que você vê que as ações são coordenadas, você vê que a Marinha está funcionando, isso. O Exército está trabalhando, a PM está ativa, a Polícia Civil está investigando. Nós estamos vendo coisas que nós não vimos há muito tempo. Verdade. Aliás, eu vou falar sério para você, eu nunca vi. Eu não me lembro de uma época dessa agora, da atuação tão forte do braço do Estado. Agora, resta saber se ele vai só nessa parte da segurança ou se o Estado vai chegar também com a questão social. Isso eu queria saber também. Eu quero saber se vai atender socialmente, se vai ter hospital, se vai ter assistência. Eu ouvi um especialista dizendo o seguinte, ele até fez essa pergunta. A polícia chega, ocupa uma localidade e tal, e o especialista, eu não gosto muito de especialista não, mas esse eu até concordei com ele, ele falou, olha só, a situação da segurança pública em determinados lugares do Rio de Janeiro é tão complicada que é preciso fazer uma limpeza antes. Se você levar para lá, você levar escola, emprego, hospital, posto de saúde, porque tem lugares desse aí que as pessoas não entram. Então não adianta você colocar um hospital lá para quê? Aquela obra vai ficar largada lá. Uma diferença bem clara, gente. O pessoal fala, mas os UPPs. Eu sei que muita gente vai falar isso daí. Gente, a UPP é o seguinte, a UPP ela foi para lá porque fizeram acordos. Tá? Você vê que não teve um embate. Não teve esse embate que tem hoje. O certo é você chegar lá e tomar a posição do Estado. É uma guerra. Então você tem que chegar e vencer aquela batalha e tomar aquela localidade. A verdade é essa, é uma guerra que precisa ser retomado a localidade. E diga-se de passagem, uma guerra que não dá para disputar com flores, livros e caixa de bombom, né? E uma vez vencida a batalha, aí o Estado tem que ter a decência de ocupar com a parte social, com a educação, com saúde, com assistência. Com a dignidade. Com a dignidade que o povo tem que entender que o braço do Estado é melhor do que o braço do bandido, gente. Não pode ser diferente.
E esse é um grande defeito que tem no Brasil. Você chega com o braço forte, faz um trabalho belíssimo, como a polícia está fazendo aí, faz tudo ali, aí volta aquilo que o Beltrano falava, não adianta a polícia ir lá e fazer o trabalho, e um mês depois está de novo. Então não adianta, o Beltrano batia nessa tecla aí. E ele sabia bem o que estava dizendo. Então você chega aí hoje, aí, você faz um trabalho bacana, faz apreensões, prende pessoas, mata muito bandido que tentou matar pessoas, tentou matar policiais, e chega lá na frente acontece de novo, porque você lembra quando foi a tomada do Alemão? Você lembra como é que foi? Foi uma glória, uma coisa linda, demandada, prêmio lá fora pela reportagem e tudo mais. Mas e aí? Cadê o braço do Estado? O Estado chegou conveniente, chegou sério, chegou forte, chegou ali botando as pessoas para ter um... Não, e aquele monte de marginal fugindo que se filmou naquela tomada aérea. Então aquilo você vê que aquilo não foi nada. Os caras foram embora, deixaram os caras embora. Entendeu? E o que adiantou? A diferença agora é que ele não consegue fugir. A diferença está aí. Inclusive aquele pessoal que naquela tomada do Alemão parece correndo de morro acima, morro abaixo, é quem está hoje comandando São Gonçalo, estão instalados em Niterói, estão instalados em Itaboraí. Esse pessoal veio para essa região aqui. Adiantou deixar fugir? Não pode atirar porque não sei o quê. Ocupar outro espaço, né? Eu, na verdade, espero, Pedro, que essa força que está sendo mostrada lá na capital, ela chegue ao nosso quadrado aqui, porque... Eu classifico essas coisas da seguinte maneira. Um cara armado fazer um assalto, ele é um bandido, tá? É um fascínio, o cara está ali assaltando pessoas, trabalhadores, coisa e tal. O cara armado de fuzil, ele não é um bandido comum, ele é um terrorista. Não, ele tinha lá uma metralhadora .30. Não, você viu aquilo? De derrubar ele corre. Você tem armamentos ali, gente, de assaltos aí, de pelotões de elite de Israel, dos Estados Unidos. Então, o cara que empunha uma arma dessa, mas não é a bandido. polícia do Rio de Janeiro não tem. Não tem. Então, o cara não é bandido, ele é terrorista. A intenção dele é de domínio. Aquilo ali, gente, é uma guerra. O cara está preparado para a guerra. Então, não vem me falar que isso aí, isso é o bandidismo local ali, traficante de droga. Olha, peraí, gente, isso passou da esfera do tráfico de droga, entrou numa esfera internacional. É o poder paralelo. É um poder paralelo e o governo tem que agir de forma consistente. Não tem como ser diferente. O que eu percebo é que a mídia, que eu chamo de mídia lacradora, né? No meu Twitter, eu sempre insiste em chamar o bandido insiste em chamar esses terroristas de suspeito. De moleque. Eles tratam esses bandidos terroristas como o governador ontem disse. O rapaz foi morto numa dizendo... tentativa de assalto. Eu fui ler a matéria, o rapaz tentou assaltar e foi morto. Então o rapaz foi morto numa tentativa de assalto, vai parecer que alguém foi assaltar e matou ele. Eu não estou nem dizendo essa construção, eu estou dizendo que a mídia insiste em tratar terroristas como se fosse o garoto que estivesse vendendo 10 gramas de maconha na esquina. É verdade. Para levar, às vezes, até comida para casa. É diferente, minha gente. É diferente. Nós estamos falando aqui de marginais de alta periculosidade. Um dado interessante é que o Disque Denúncia, ele deu uma curva, né, absurda, né? Foi lá em cima, né? A população está se sentindo mais segura até para denunciar. Gente, tem que denunciar. Isso é legítimo e ninguém vai ficar sabendo que foi você, nada disso, não tem investigação. Você pode chegar, vai lá fora, liga lá. E eu acho que a postura do governante, tanto do presidente Bolsonaro quanto do governador, ontem, a declaração do governador, você viu que firmeza? Toda a galera da segurança pública ali atrás dele, os delegados, curto e grosso, encarou a polícia, vai ter enfrentamento, ou vai ser preso ou vai morrer. Acabou. Não tem que levar de vamos apurar a responsabilidade de cicraninho, de fulaninho, tal. Aí, paralelo a isso, você vê os absurdos, igual essa sentença que tem no Rio Grande do Sul, do juiz dizer que o bandido apontar uma arma e atirar no policial não é uma tentativa de homicídio. Meu Deus, se o cara apontar uma arma e atirar em mim, não é tentativa de homicídio? Ele estava respondendo, igual a outra maluca que eu vi falando em São Paulo, em Santo André, dizendo que a PM só poderia alvejar o cara de volta se fosse alvejado primeiro. Quer dizer, o PM tem que morrer primeiro para ele matar. Quer dizer, essas coisas malucas fora da esfera, fora do bom senso, né, é que está deixando a gente numa situação muito difícil. E aí você pega um pessoal aí, ultra pacifista que não sabe nem por que são, a verdade é essa, que não tem conhecimento para isso, que ficam defendendo causas que não têm defesa. Né? Fica defendendo bandido. E, gente, um bandido, se ele tiver 16 anos, 17, 18, 19, não faz diferença nenhuma. Eu conheço garotos de 19 anos e eu conheço homens de 15. Me aprofundei, Pedro, nessa história da maioridade. E descobri que nos países importantes da Europa, que são cantados em prosas e versos, como França e Alemanha, como referência, Alemanha, Noruega, não sei o quê. Cara, na Alemanha, 12 anos. Lá na Alemanha, aqui era para ser, né? Quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha no futebol, né? Todo mundo, rapaz, tínhamos que copiar a Alemanha.
Vamos começar por aí. Por aí. 12 não, na anos. Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido não tem idade. Não tem idade, não tem isso. Se você tiver 6 anos e matar seu amiguinho, você vai ser julgado. Na Grã-Bretanha, né, que chamam, né, os países de orientação anglo-saxã, que a gente chama, né, não tem esse lance não. Então, minha gente, por favor, né? Bom senso, bom senso. Acho que a gente tem que... Acho que a questão é essa aí, 2 palavrinhas, bom senso, é um pouquinho de bom senso, respirar antes de falar, pensar certinho e escolher um lado. Ontem eu até escrevi um texto, né, para a gente fechar, eu falei o seguinte, que quando o cidadão de bem, ele está querendo botar uma arma na cintura para se defender, porque as instituições falharam. Eu li o seu aliás, deixo aqui minha referência aqui, muito bom texto. Recomendo, tem que ler, tem que entender. O Flávio foi muito sucinto, muito bacana em dizer essa Eu não quero andar armado. Na verdade, eu não quero andar armado. O Estado está falhando. Agora, se o Estado não me protege, eu tenho que me virar e proteger a mim e minha família, cara. Exatamente. Então, alô, governador, né? Está escrito isso. Exatamente. Né? Não queremos essa responsabilidade. É tão importante quanto a polícia fazer o trabalho dela, ela tem que nos inspirar confiança. Eu preciso confiar na polícia. Eu preciso acreditar no PM. Eu preciso acreditar que ele vai me ajudar. Que ele não está ali para fazer um trabalhozinho ali. Que aquele cara está a meu favor, né? E depois vem ali, você ali, ou então tentar achacar de alguma forma, isso tem que acabar. Verdade. Eu preciso confiar na PM, eu preciso de delegacia e me sentir com confiança para falar aquilo com o inspetor que está lá que vai me entender. Eu estava com vontade de me mudar para Jaraguá do Sul, onde a Miriam Leitão foi indeferida, né? A Miriam Leitão vai participar lá de um evento literário. Está todo mundo reclamando. Esse outro texto que eu escrevi também, esse eu escrevi no Twitter. Estão todos chamando a população de Jaraguá do Sul, que não aceitou, fizeram um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas e mandaram lá para a organização do evento. Não queremos essa senhora aqui. Né? E a organização do evento atendeu e desconvidou a Miriam Leitão e o Sérgio Abrantes, que são 2 figuras aí, todos nós conhecemos e sabemos da linha de esquerda dos dois, e a cidade de Jaraguá do Sul não aceitou os caras lá. E eu estou vendo aí Fernando Henrique Cardoso, José Serra, não sei quem, os políticos famosos da esquerda de maneira os que estavam lá e fomentaram tudo isso que nós estamos vivendo hoje. A turma do mimimi. Do mimimi. E foram eles que são culpados, tem a parcelinha, tem um dedinho aí nessa bagunça que está aí institucional. Por isso, inclusive, até pegando a carona que você está dizendo, por isso que quando falam 16 anos do PT, eu aumento esse número. Eu coloco 24. 24. Porque eu tenho o PSDB foi mais do mesmo. O Fernando Henrique Cardoso é que começa com isso. O PT nada mais é do que uma extensão do governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu ainda sou do PSDB, ainda sou inscrito do PSDB, fui candidato a vereador pelo PSDB, que foi o partido que eu tive a porta aberta para poder ingressar, mas não sou maniqueísta, costumo sempre dizer isso. Os maus feitos e os pontas de aterro do meu partido, eu reconheço que eles são e não vou ficar aqui dizendo Aécio Neves livre. Não, porque. Peraí, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu estava até com vontade de me mudar para Jaraguá do Sul, porque eu achei sensacional, cara. Eu ia falar para você, não precisa mudar para agora Jaraguá do Sul, não. Você pode ir mais perto. Em Vitória é a mesma coisa, tá? Não, mas agora eu achei, diante dessa postura do governador Wilson Witzel, em relação à questão da criminalidade e tal, não vou. Não, mas eu acho engraçado. Não vou embora, não. Você reparou que não teve muito mimimi em cima disso? Não, mas ele falou e ficou falando. Mas é porque não adianta mais. Não adianta mais. A mídia já percebeu que não adianta mais ficar perturbando muito. E detalhe, a mídia que fala mais aqui no Rio de Janeiro é a Globo. Né? Quem fala mais quem noticia mais as coisas para nós é a TV Globo, são as organizações Globo. E eu começo a perceber a Globo assim, meio que em cima do muro, nesse lance aí do Verdevaldo. Ela está tentando uma imparcialidade. Agora, eu chamo a atenção. Eu acompanho muito. Os 3 acompanham todo dia. A postura dela é muito diferente do Grupo Abril, com Veja. Todo dia eu leio muito em relação, eu faço a compilação de quase todas as mídias, todos os dias, acordando muito cedo e faço uma leitura geral. Me chama a atenção a postura do G1 e da Globo, tentando ser imparciais. Você pega as matérias, você vê que há uma certa imparcialidade, salvo quando tem um colunista específico. Mas já o Globo não. O Globo continua com a velha maneira de se expressar, imputando responsabilidade sobre quem não tem responsabilidade, se eximindo de outras, entendeu? Aquela velha maneira de se esquivar de algumas coisas, tentando jogar a culpa do governo, tentando criar responsabilidade. Não, mas o G1 e a TV especificamente, o G1, estão bem mais... O site, G1 Agora, que eu não suporto mais, não aguento mais, eu estou compilando, estou avisando, vai perder minha leitura, até minha inscrição, é o UOL. Eu não aguento mais muito... Que na verdade é da Folha, né? A Folha eu já não leio mais mesmo, né? Eu sinto o mesmo fenômeno que nós estamos percebendo na Rede Globo, eu estou percebendo no jornal Estado de São Paulo.
também da mesma forma, entendeu? O método não tem já não tem isso há muito tempo, o método você não vê essa jogar para lá, jogar para cá, entendeu? O estado de Minas é muito para a direita, também acho exagerado demais, está muito em cima das coisas lá também. O Correio Brasiliense continua ainda com algumas coisas também de esquerda também, assim, né? Muito voltada para o lance da esquerda. Então, assim, eu acho que está faltando a mídia, tem que ser imparcial, tem que dar notícia. Sem puxar o saco sinceramente, eu acho que não precisa puxar o saco, mas não precisa ser militante, né? Uma coisa importante, se você já tem uma instituição que condenou, né, trata como condenado. Isso é um fato. Né? Já está lá, você não pode tratar o Lula não é um coitado. Não pode ser, não cabe mais esse adjetivo. Ele não é um homem do povo, um coitado, um pobre coitado, uma vítima, um preso político. Não é, nunca foi e não vai ser. E pelo contrário, eu acredito que no futuro breve ele vai estar com mais de 100 anos de condenação, igual o Cabral. Eu tenho plena convicção que o Cabral não sai da cadeia tão cedo. Eu tenho convicção dele, assim como o Eduardo Cunha, quando começar a condenação dele, que ele já pegou 13, já pegou 3, já pegou 17, agora vai ter uma... Gente, isso vai acontecer em quase todos eles. O Pezão logo vai pegar 18, se não me engano, aí também. O Pezão tem uma atonimante de uma situação que ele criou aí, né, de que tentou esconder, por isso que ele foi preso, ele tentou esconder algumas coisas, tentou se livrar das provas, e a polícia conseguiu pegar ele, o Ministério Público, enfim. Esse tipo de coisa vai começar a ser comum agora para frente, graças a Deus. E em vez de a gente ficar criticando, falar que é perseguição, gente, vamos apoiar. E para você que está nos acompanhando, a gente já havia se despedido e acabou que retomamos o tema, né? Vamos acabar. Só lembrar o seguinte, é por conta disso tudo que a gente está falando aqui, que o Toffoli deu aquela canetada cretina lá ridículo. De paralisar as investigações. Tem gente dizendo que é para poder proteger o Flávio Bolsonaro, outros estão dizendo que é para proteger o Greenwald, né, que é do Intercept. Na minha concepção, nem para proteger o Flávio, nem para proteger o Verdevaldo lá do Intercept Brasil. Beneficiar o Lula. Na minha concepção, ele quer beneficiar o sistema criminoso do país, porque a gente sabe que... Ele foi extremamente infeliz. Toffoli, está em tempo ainda de não é para liberar Chama o colegiado. Não acredito que seja para liberar o Lula também, desculpa. Ele quer simplesmente, ele quer manter as coisas do jeito que estavam, porque tem muita gente bacana aí indo para a cadeia e um monte de gente para ir agora, sentenças, etc. Ele simplesmente conseguiu numa canetada fazer o que Romero Jucá tinha sugerido ali atrás em 2016. É preciso parar essa sangria. Lembra dessa frase? Ele está querendo parar a sangria. Gente, um abraço. Valeu, Pedro. Obrigado mais uma vez, gente. Um abraço a vocês, até a próxima semana. O programa fica disponível aqui na nossa fanpage e já estará no nosso canal, no meu canal no YouTube, lá no jornal, o Tempo Jornal Rio Bonito, lá no YouTube também. Fica à sua disposição lá. Um abraço aos amigos, curtida na página, like no canal e até a próxima semana aí. Valeu, pessoal. Abraço grande. Bom fim de semana. E em Rio Bonito nós temos 2 eventos importantes que eu esqueci de falar. O pedal, feito lá pelo meu amigo Peixe da Autoescola. Abraço lá para o Peixe. Amanhã e domingo. E a Igreja Assembleia de Deus, pastor Samuel Lessa, completando 91 anos de atividade. Quero cumprimentar aqui o pessoal da Igreja Assembleia de Deus. Pastor, um abraço. Um beijo para o senhor. Pelo tempo de prestação de serviço aí à sociedade rio-bonitense. Valeu, minha gente. Abraço grande. Tudo de bom.